Senhor, nós queremos nessa noite render graças ao Teu nome. Queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, nesse lugar. Amém, Jesus. Nós oramos por uma unção específica. O Senhor sabe que nós não buscamos a exposição em momento nenhum da nossa vida. Amém, Senhor. O Senhor sabe que nós não vivemos para mostrar, não fazemos nada para mostrar, mas que nós entendemos que não é pecado mostrar o que estamos fazendo. Aleluia. Pai, que tudo aquilo que vai ser falado aqui, todas as histórias, que o Senhor traga na nossa memória aquilo que o Senhor quer amplificar, ampliar nessa nação. Traga na nossa memória aquilo que o Senhor quer que nós venhamos falar. Traga na nossa memória as experiências por onde nós passamos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, conduzir tudo que será dito aqui, conduzir tudo que será feito aqui, que tudo seja feito para louvor e glória do Teu santo nome. Pai, nessa noite nós queremos, apesar de estarmos aqui diante de câmeras, nós queremos desaparecer para que o Senhor flua, para que o Senhor apareça, Senhor. Nós queremos aqui, em nome de Jesus, declarar que nós permanecemos com o mesmo desejo, permanecemos, Senhor, com o mesmo coração, com o mesmo intuito, ver o Teu nome engrandecido na nação brasileira e nas nações da terra. Nos ajude, Senhor, nos dê graça. Nos dê graça para poder compartilhar o coração, nos dê graça para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas durante todos esses anos que nós temos caminhado juntos. Nós te agradecemos, nós louvamos o Teu nome, nós queremos, em nome de Jesus, nos render a Ti, queremos render graças ao Teu nome, queremos dizer que Tu és aquele que conduz a nossa vida, Tu és aquele que conduz a nossa história, Tu és aquele, Senhor, que domina sobre tudo que fazemos e tudo que somos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o nosso coração está completamente rendido, vulnerável à Tua voz. Nós queremos dizer sim e amém para tudo que o Senhor tem para fazer aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Olá, meus amigos. Nós estamos aqui em uma noite muito especial. Eu sou aqui com os meus amigos e companheiros de jornada, né, pastores na casa juntamente conosco. E nós estamos aqui para um tempo onde nós iremos compartilhar o nosso coração, nós iremos relembrar muitas coisas que passamos juntos e nós estamos aqui, de fato, com um coração muito, mas muito alegre, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Então, eu estou aqui com o pastor Igor, né? Pastor Igor que coordena o Instituto Casa do Pai, é um pastor na casa, é um homem de Deus. Eu estou aqui com o pastor Charles. O pastor Charles, a gente brinca que é o mais famoso entre nós. É o mais famoso da equipe, né? O pastor Charles coordena toda a nossa parte de música, né? É coordenador também da casa de oração e tem sido um companheiro de jornada. Charles tem viajado comigo, né? A gente já tocou em alguns lugares. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como que Deus lá atrás falou conosco, né, Charles? Wesley, né? Charles é o teu nome artístico, né? Como que Deus lá atrás falou com a gente, como que Deus lá atrás liberou uma palavra sobre nós e como que tem sido gratificante ver essa palavra se cumprindo, né? E está conosco ali o mais belo entre nós, Fernando Potolã, é o mais novo. Esse cara sou eu. É o mais novo da turma, não em idade, né? Mas o Fernando tem uma história muito bacana, né? Ele não é maranhense, né? É do sul ele é do sul. Ele foi enxertado na alma. Foi enxertado na alma. Ele é do sul, mas é do sul do Maranhão, na verdade, né? Ele se mudou quando? Ele se mudou quando? Ele mudou para o Maranhão. É um detalhe importante que eu acho que a gente precisa falar. Fernando chegou no Maranhão, não sei se vocês sabem da história dele, mas ele chegou no Maranhão, a mãe dele estava com 6 meses de grávida. Então ele nunca perdeu o sotaque gaúcho, né? Aliás, do Paraná, né? O sotaque paranaense. Então ele nunca perdeu o sotaque. Ele é paranaense por vocação. Por vocação. Então até hoje ele fala porque ele não conseguiu perder o sotaque, né? Mas Fernando tem uma história legal, a gente também vai falar, né? Fernando chegou
até nós, ele veio para uma conferência e Deus Ficou. falou com ele e ele ficou, né? Foi lá em Balsa só buscar a Mayra, e na época só tinha a Sarinha, né? Agora o Fernando tem mais um filho. E Fernando também faz parte do nosso presbitério, faz parte da nossa equipe. E, na verdade, nós somos uma mesa, né? Nós costumamos falar que somos uma mesa onde o Senhor deu a graça a mim e a minha esposa de ser aqueles que viram primeiro, mas nós fazemos parte, a nossa casa faz parte de tudo aquilo que Deus tem feito. Então, eu queria deixar cada um de vocês falar um pouquinho de si. Eu sei que é difícil falar de si mesmo, mas eu queria que cada um falasse um pouquinho de si, né? E como que chegou até a missão, como que nós, pelo menos assim, a princípio, né, como que nós começamos a caminhar juntos. Eu queria que cada um falasse, se apresentasse, o nome dos filhos, da esposa, enfim. Começando aqui por Igor Mascarenhas. Eita, é o nome mais bonito entre nós, né? Então, meus amigos, muito bom estar aqui com vocês, né? Poder olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez, né? Ver que o Senhor cumpriu com a parte dele do acordo, Isso aí, né? cara. Porque ele sempre cumpre. Amém. E apesar de nós, né? Ele fez apesar de nós. Bom, eu cheguei na segunda reunião da missão. Foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, né? Eu congregava em um outro lugar, tava tudo perfeito, tava tudo dando certo. Tudo organizadinho. Tava tudo organizado. E aí a gente inventa de orar às vezes, né? Às vezes a gente ora, né, irmãos? E Deus fala. Né? E depois que Deus fala, meu irmão, não tem mais nada o que ser dito, né? Depois que o Senhor fala, existe algo para ser feito. Sim. E aí, quando o Senhor falou conosco, né, para nós transicionarmos e caminharmos com o Rogério para participar daquilo que ele iria fazer, foi muito desafiador para nós. Eu fiz prova de Deus com a minha esposa e aí o Senhor confirmou, e na segunda reunião nós já estávamos juntos naquela mesa, né, que veio se transformar um grande corpo, né? Em 2015 ainda éramos só eu e a minha esposa, né? Hoje nós temos 3 belos filhos, né, que chegaram, né, nesse contexto de missão que estão na casa do Pai, tem crescido junto com a missão, né, com essa identidade de filhos. E é muito gratificante ver aquilo que Deus falou se cumprir, né? É uma das coisas que aquece o nosso coração, porque quando lá atrás, no começo, quando o Senhor começou a liberar palavras proféticas, né, direcionamentos e de coisas que Ele iria fazer, hoje é muito fácil você vislumbrar. Mas em 2015, quando nós éramos só os doidinhos, que a galera fala, né? A gente era só os doidinhos que queria buscar o Senhor, né? Nós éramos, e ainda somos, né? Testifico disso. Nós éramos só homens e mulheres ao redor de uma mesa que desejávamos o Senhor, né? E nós nunca desejamos nada mais do que a presença de Deus. Se você perguntasse para qualquer um de nós, lá no começo, daqui a 10 anos, como é que vocês se veem? Eu nunca responderia que nós teríamos uma comunidade de fé que está crescendo, né, que está buscando o Senhor, que busca o Senhor, que pensa a igreja, né, de uma maneira muito bíblica, né? Pelo menos nós tentamos, né, viver aquilo que a palavra, que o Senhor fala através da sua palavra. Então era muito desafiador porque não tinha nada, né? Nós só tínhamos uma fome e uma sede, como já cantaram os nossos irmãos, né? E uma palavra. E uma palavra. E à medida que o tempo foi passando, essas palavras os verbos foram encarnando, né? Foram virando carne. E a cada ano que se passava, coisas se cumpriam e o Senhor dava mais direcionamentos. E nós sempre caminhamos, essa é uma marca nossa, né? Que eu posso falar com muita propriedade. Até aqui nós caminhamos sobre uma palavra, né? Nós nunca caminhamos naquilo que eu achava que queria ser, e talvez por isso, né, nós chegamos até aqui de maneira muito aliançada. Porque o Charles pensa algo, eu penso, o Potolã pensa, o Rogério pensa,
mas o que que pensa o Senhor. É isso aí. Porque no nosso meio, né, nos dias de hoje, nós somos uma geração que tem muito conhecimento, que tem muito acesso ao conhecimento. Então nós temos muitas ideias, nós pensamos, nós achamos muito. Então nós sabemos muito como fazer. Né? Eu sei como mudar a economia do mundo, do Brasil, eu sei como acabar com a fome, eu sei como escalar a seleção brasileira. Né? A gente sabe, a gente tem opinião para tudo, mas como o Senhor quer que seja feito? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, cara. E durante muitos anos, né, os 2 primeiros anos da missão, a gente sempre falou que foi um período de desconstrução, onde o Senhor estava desconstruindo dentro de nós muitas coisas, né, que serviram para um tempo, mas que para esse tempo já não serviria mais. E para mim foi muito desafiador, porque como evangelista e alguém que sempre foi muito ativo, né, no que se diz respeito a trabalho ministerial, que sempre esteve na rua, em movimentação, visitando abrigos, levando comida para moradores de rua. Então, nos primeiros dias... Olhar para dentro, e Deus disse assim, ó, era um desafio, agora vocês vão parar. Vocês vão parar e eu vou entregar as minhas medidas. E foi desafiador porque a nossa mentalidade de escravo, né, que você tem que fazer para pertencer, e não uma mentalidade de filho, ela é muito desafiador, né, porque a gente vinha daquele contexto, né, de ativismo, né, fazendo muita coisa. E aí o Senhor nos mandou parar, calar e ouvir. E durante os 2 primeiros anos a marca da missão foi essa, foi uma marca de desconstrução. De parar para ouvir o que o Senhor quer que seja feito. Senhor, como o Senhor quer que seja feito? Quais as medidas? Quais as medidas? Né? Quem que o Senhor vai usar nesse processo? Então, os 2 primeiros anos foram fundamentais nessa edificação, né? Nesses fundamentos, para que nós chegássemos até aqui. Porque nós tínhamos as reuniões dos cafés toda terça e quinta, pela manhã nós estávamos lá com sol ou com chuva. Então, muitas das palavras que viralizaram, vamos dizer assim, que foram os apontamentos assim, proféticos mesmo, surgiram nos cafés, né? Cada um com uma Bíblia, construindo junto, né? Então não veio de uma pessoa só, veio para um corpo, aquilo que Deus liberou, ele liberou sobre um corpo que estava reunido em torno dele, né? E nós chegamos até aqui por causa daquilo que o Senhor falou. Não foi por causa daquilo que nós fizemos, do que nós merecíamos. E é muito bom poder chegar até aqui com os companheiros de jornada. Amém. Infelizmente, muitos ficam pelo caminho, né, por esse processo. Mas nós, pela misericórdia de Deus, né, continuamos aqui e queremos continuar ainda até o dia do Senhor. Eu queria frisar uma parada que o Igor falou, que eu acho muito interessante. Se lá atrás alguém nos perguntasse assim, como que vocês acham que vocês estarão daqui a 10 anos? A gente não tinha nenhuma ambição ministerial, a gente não tinha nenhuma... Né? Tudo que a gente queria era buscar o Senhor. Então, há 10 anos atrás, se alguém perguntasse pra gente onde que a gente a gente estaria 10 anos depois, para nós ali naquela mesa, a gente estaria no mesmo lugar, na mesa, na presença do Senhor, buscando o Senhor. Né? Então, esse é o nosso coração lá do início. Interessante o que tu falou. Charles Wesley, o mais famoso entre nós. Fala, bebê. Gente, desde o início, a gente vem ouvindo. Quando a gente completar 10 anos, eu passei 10 anos ouvindo. Quando tiver. Não. A mesma coisa. Rapaz, teve gente que ficou no meio do caminho e falou assim: rapaz, não aguento mais ouvir sobre esses 10 anos. Lembra? E, cara, tô muito feliz. Pra mim é muito assim. Gratificante estar com vocês aqui. A minha história na missão, eu sou a missão, né? Eu conheci o Rogério em 2000, já conheci o Igor antes, a gente era da mesma igreja, né? Igor era meu líder de célula, a gente fez encontro junto, né? Foi tremendo? Foi tremendo. Coisa linda. Isso. Aí fui para outra célula, depois meu líder me deixou de mão aí. Desistiu. Me adotou. Arrebanhou. Me adotou. O pai me adotou. Interessante. E daí a gente estava organizando lá um retiro de jovens e chamamos o Rogério para pregar.
E daí conheci o Rogério nesse retiro. E daí pra frente só foi pra trás. Muito bom, muito bom. Vai. E daí, queridos, conheci o Rogério em 2014. 2015 ele tava no retiro. Aquele retiro foi louco, né, velho? Foi louco. No dia do aniversário. Dia do meu aniversário, Dia bicho. 3, né? Caramba, 3 de abril de O 2014. Rogério né? jogou todo mundo na chuva. Não, tu 3 de lembra abril de 2015, pô. disso? 2015. 3 de abril de 2015. Não, 2014 você A gente- pregou. eu preguei na Isso. conferência em 2014, 2015 eu preguei no retiro. E daí, Rogério pregando sobre Apocalipse capítulo 4. Existe uma porta aberta no céu. Aí Cara, que loucura, velho. ficamos doidos. Assim, cresci lendo Apocalipse, mas daquele jeito não tinha observado ainda, né? Sobe pra cá que eu quero te contar. O tema daquela mensagem era o convite do céu. Não lembro do tema. Eu o lembro de convite do Apocalipse céu. 4. Apocalipse 4 e uma voz que dizia: sobe pra cá que eu vou te mostrar os próximos acontecimentos. A gente tava falando naquele dia sobre aceitar esse convite, para enxergar as coisas a partir de uma perspectiva celestial, né? Porque a gente enxergando a partir de lá, nós vamos conseguir olhar além do nosso tempo. Outra realidade. Doideira, foi doideira. E eu li, essa palavra veio muito forte no meu espírito. Caiu uma chuva torrencial naquele dia, né? E daí Deus falou comigo, você vai andar com esse cara. Eu falei, rapaz, que loucura. tava tudo certo. Tava tudo tão normal, né? Vamos falar aqui de coisas reais, gente, né? Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. E na época eu era, tipo, não era casado, nem noivo ainda da Hannah. E daí, conversei com o Igor também. Igor, eu também vou andar com Eu ele. não liberei ele. O Igor não me liberou. Não liberei. Foi lá em casa pedir. Isso, vamos ficar mais um pouquinho. Vou ficar um pouquinho. Caminhar mais uma milha aí. Muito bom. E daí, deixei tudo onde eu tava e fui caminhar com o Rogério. Mandei mensagem para. Lembra que eu te mandei mensagem? Lembro. No WhatsApp, ei, Deus falou comigo para andar contigo. E ele, rapaz, vou começar algo na minha casa. Se Deus falou contigo, eu não posso impedir, né? Eu falei, amém. E daí teve o primeiro culto, não consegui ir. Foi tu, Maria Luísa. Era eu, Malu, Felipe e Ruth. Isso. Aí, segundo culto, estávamos lá, eu, Igor Mascarenhas e uma tropa Uma galera, junto. Como foi Eu isso? lembro- Ele não te liberou. Aí Não, no assim, ó, segundo ele já foi Não, Ó como foi interessante. A gente tava na sala, nesse dia a gente foi fazer o culto, porque deu muita gente na igreja, né? A gente fez o culto no terraço. Deu 12 pessoas. Deu umas 12 pessoas, assim, mais ou menos. Aí a gente fez o culto no terraço. Aí nós estamos sentados antes do culto, assim, aí tá conversando aqui, eles ainda não tinham chegado. Aí, a gente tá conversando aqui no terraço e tal, cara, a gente escuta. Aí eu morava num condomíniozinho, né? Lá no Planalto Pingão, aquele condomínio pequenininho. lembro. Cara, aí a gente tá sentado no terraço, aí eu começo a ouvir, tipo assim, sabe quando muita gente tá andando junto, assim, arrastando o pé no chão e tal? Aí a gente olhou assim, tinha umas 5 pessoas assim conversando. Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, olhou assim, cara, quando lá vem uma galera. Aí veio o Wesley, eu acho que tu já tava. Quando tu chegou primeiro do que ele. Então, aí quando vem, aí chega o Wesley, chega Juninho, chega a Léo, chega a gangue todinha. Eu falei, caramba. E daí, já tinha um violão lá na casa do Rogério. Eu fui o primeiro líder de adoração da igreja, né? E meu Que amigo, doido, cara. e tudo que se ouvia, qual é a medida de Deus? Deus está levantando homens que estão interessados em suas medidas. Qual é a visão que o Senhor deseja? Deus está fazendo algo no Maranhão, Deus está fazendo algo no Brasil. Como nós podemos cooperar com isso? Sobe para cá, que Deus quer mostrar por uma perspectiva celestial. Então isso foi muito forte. Marcante, né, Ixi, cara? demais. Tipo assim, aí começou a CAMI, né? Que é curso De de alinhamento alinhamento ministerial. ministerial. Meu Deus do céu. Só que a CAMI, tu me falou antes de começar. Eu falei pra Hannah, eu vou participar das CAMIs. Ela falou assim, CAMI? O que é CAMI? É um curso que vai ter. Mas como é que vai ser? Eu não sei. Eu acho que... O propósito é acabar com a tua vida. Eu falei pra Hannah assim, eu acho que ele vai ter uma apostila, né? E nós vamos estudar essa apostila. Acostumado com a apostila, né? Aí, não é mesmo? Então vai lá, vai na frente. E daí, chegou lá, não tinha apostila nenhuma.
Tinha um quadro. Tinha um quadro. Lembra do quadrozinho, cara? E tá no YouTube, né? Isso aí. doideira. Tá no YouTube. Tabernáculo de Davi. Nossa. Tabernáculo de Moisés. As 3 portas. Até hoje eu lembro. Que doideira. Caminho, verdade e vida. Né? Eu sou o caminho. Descobri que Jesus, naquela que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o tabernáculo que ele tá falando, fiquei doido. E daí, chego lá, não tinha apostila nenhuma. Não tinha nada. Tinha uma mesa, um café sem açúcar, a manteiga não, aquela Primo cansada, cuscuzinho amarelo cansado. Você lembra daqueles irmãos que foram visitar a gente lá num café? Lembro. Aí a gente tava, né? A gente tava no. De Mogi. Eles eram de São Paulo, né? Mogi e outra cidade lá. Eram 2 irmãos que a gente encontrou por aí. Era o apóstolo e o profeta? O apóstolo e o profeta, né? Rodoviária. Na rodoviária. A gente e foi... assim, nessa época aconteceu coisa assim do nada. Não, a gente foi na rodoviária, Fernando, comprar uma passagem para Felipe, que Felipe, a gente ia enviar Felipe para uma reunião no sertão aí, em alguma reunião do sertão. A gente era muito corajoso. Cara, aí a gente chegou lá, eu falei assim, Felipe, desce, pergunta quanto é a passagem. A gente não tinha dinheiro para passagem, né? Detalhe, né? É um detalhe importante. Aí eu falei assim, Felipe, eu vou ficar aqui no carro, vai lá ver quanto é a passagem. Porque o dinheiro que a gente tinha, não sabia se ia dar. Então ele foi lá. Aí quando o Felipe desceu, 3,50 no caixa, eu né? ouvi um chofá tocar. Aí eu olhei, tinha um cara na ponta da rodoviária, assim, ó. Eu estacionei o carro aqui, no começo quando você chega na rodoviária ali, né? No começo, esses caras estavam lá na ponta. Aí aquilo me chamou a atenção, 2 caras tocando chofá no meio da rodoviária. Aí eu fiquei olhando. Aí lá vem Felipe. Aí Felipe falou assim, bicho, tu ouviu um toque de chofá aqui? Eu falei, ouvi. É aqueles caras ali, ó. Quando eu vi, os caras já estavam passando pro outro lado, atravessando a avenida. Aí beleza. Eu lembro disso. Aí o dinheiro dava para comprar a passagem. Eu falei, Felipe, vai lá comprar a passagem. O Felipe foi lá, comprou. Quando a gente tá saindo, os caras já estão do outro lado da avenida. Aí a gente saiu da rodoviária, eu senti Deus falar comigo assim, ó, volta lá, vocês precisam falar com aquele cara. Aí eu voltei. Quando eu voltei, que eu atravessei, os caras já tinham atravessado para a rodoviária de novo. Aí eu tive que fazer o retorno de novo. Né? Quando a gente encontrou ele, eu tinha acabado de chegar de uma viagem para MCM, tinha dado uma aula na MCM. Aí o cara me olhou assim e falou assim, tu deu aula na MCM esses dias? Eu falei, dei. Aí ele falou assim, aí ele falou assim, eu tava lá. Chamou a atenção, eu falei, rapaz, esse cara é profeta. Não, eu tava lá, eu assisti a aula, foi muito boa e tal. Apóstolo Bill e Apóstolo Roseno. Cara, Meu Deus! Lembra até o nome. Meu aí Deus. esses caras começaram. Roseno. Aí eu falei assim, cara, entra no carro aí. Eles entraram no carro, o velho e bom Logan Prata, né? Não, olha só a loucura. Onde eu parava. Não, olha só. O nome do carro era Orquestra. Eles Onde encontram parava 2 era um caras na conceito. rodoviária e colocam os caras no carro e vão. Não, levei pra minha casa. Não. Aí eu falei assim, cara, vamos ali. Levei o cara pra minha casa. Chegou lá e eles falaram assim, ó, nós somos de São Paulo, Deus mandou a gente vir aqui e tal. Esses caras queriam ordenar a gente pastor, lembra? Eu Ninguém era pastor na época. lembro disso. Aí a gente tinha os cafés. A gente tinha uns cafés, terça de manhã, quinta de manhã. Botava uma garrafa de café, ia orar e tal, enfim. Aí um desses cafés, esses caras ficaram lá. E a gente conversando e orando e falando de tudo que a gente estava falando lá. Aí ele falou assim, rapaz, interessante vocês, cara. Um deles, né? Porque assim, cara, lá na nossa cidade, quando tem um café, rapaz, é queijo, é aquela mesa gigante, uma mesa farta, né? E assim, e parece que não tem palavra. E aqui, cara, uma mesa simples dessa, um pãozinho desse com uma garrafa de café. É a presença de Deus, cara. Aí eu falei assim, pastor, a presença de Deus é o Senhor que mandou. Agora, o pãozinho e o café é porque a gente não tem dinheiro. É o que deu pra comprar. Porque se tivesse dinheiro, teria queijo, teria tudo. Rapaz, cara, mas que tempo doido. Velho. Isso tudo na tua casa, né? Na minha casa. Porque daí... daí... A igreja é na minha casa. Fez um mês de igreja e a nossa ceia não tinha vinho. Não tinha. Não tinha vinho, lembra disso? Não tinha vinho, foi água. Foi água. Água e pão, mano. Um mês, não tinha vinho, foi água. Não tinha como comprar, né? Um mês, porque a gente tava sendo expulso do condomínio. A esposa de Igor, a Daliana, ela era a tesoureira da igreja. Era o caixa. Aí a gente perguntava assim, Igor, cara, quanto é que tem no caixa aí? Aí tinha culto que entrava, o avivamento assim, entrava R$5 de oferta. Cara, que prova, tá doido. Bicho. Mas aí, nesse ambiente, a gente foi formado, gerado. Eu cheguei, eu assim, não era noivo ainda, noivei com Hanna, Rogério noivou a gente, casamos e hoje eu tenho 2 filhas, Heloísa e Eloá, para a glória de Deus. E eu quero criar elas nesse ambiente, né? Os nossos filhos crescendo juntos, não sei se aqui, mas nas nações, não sei.
Mas tudo que eu ouvi quando eu cheguei, não tinha nenhuma apostila. E a palavra era, né? Vamos seguir uma nuvem. Eu falei, meu Deus, que nuvem é essa? E daí a gente foi para o nível de revelação lá em cima, o Rogério falando sobre Adoni Bezek, desconstruindo. Agora é o tempo da desconstrução e batendo e tal, marreta e porrada e tal, aquela coisa. Eu falei, cara, eu preciso cantar o que está sendo dito. E daí ele falou sobre a porta e eu compus uma música, sobe pra cá, eu quero te contar todos os meus segredos. De tanto eu ouvi Apocalipse 4. Só que chegou uma hora que não dava mais pra cantar. Por quê? Cantando sobre desconstrução, vou cantar sobre o quê? Aí comecei a cantar. Me arranca da vida. Se preciso for, vou morrer. Eu vou falar sobre morte. Porque ao receber tamanha revelação, a resposta é morte. Não vou cantar sobre o quê? Se preciso for, vou morrer. Então, as canções foram fruto de revelação dessas palavras, né? Então, tinha algo acontecendo assim, no nosso meio, da parte de Deus. E eu sempre falo, em nós, assim, no meio da comunidade, eu não estou sendo aqui orgulhoso, mas eu acredito que nós experimentamos fagulhas de avivamento. Fagulhas. Os corandeus, né? As imersões que faziam. As escolas, né, as cara? escolas, os batismos. Cara, o nosso primeiro batismo. Meu Deus do céu. Eu achava que o nego ia morrer afogado. Ixi, A primeira vez que eu tive uma visão foi naquele batismo. Foi. Cara, que doideira. Deus, identidades descendo do céu, carteira de identidade mesmo. Eu lembro disso. Tu orou por mim. Eu orei por ti. Eu lembro da palavra. Falou assim, olha, você é um homem que carrega... Eu vi a glória de Deus, a presença de Deus sobre você. Até hoje eu lembro disso. Doideira. Lembro? Que top. E assim, foram coisas que aconteceram ali, né, nos primeiros dias, que é como um combustível até hoje, né? Existem momentos hoje, cara, que eu tenho os velhos e bons caderninhos, né? Onde eu escrevo muita coisa, enfim. Mas eu sempre paro, às vezes, nos momentos de crise, né? E olho lá para trás. E, cara, coisas que Deus fez lá atrás, mano. Serve de combustível, sabe? Renova a esperança, renova o coração pra gente continuar caminhando. Coisa linda, coisa linda. Aliança. Fernando Potolã. Fala pra nós, bebê. Cara, então, né? Lindo. Eu cheguei depois, mas assim, foi muito interessante porque eu não posso deixar de mencionar ele, né? O elo foi o Nelson, né? Lá de Imperatriz. Então a gente, amigo há muitos anos, lá da igreja de Semear. A gente cuidava de jovens, passou muitos anos cuidando de jovens. E a primeira vez que eu vi o Rogério foi numa escola, lá em Imperatriz. A primeira escola lá que foi sítio, feita né? lá. E aí eu fui para... Quando foi isso? Eu não lembro quando foi. Foi a primeira escola que fizeram lá. Era eu e Fernando Monte ministrando. Exatamente. Lá no sítio. E aí a gente eu fui com outro amigo e a minha esposa, e aí foi a primeira vez que eu vi. Então, tipo assim, o Rogério ministrando exatamente como o Wesley, falando um monte de coisa assim, cara, tu olhava assim, onde é que achou esse negócio? Eu lembro que teve um dia naquela escola lá que eu falei, tipo, 6 horas seguidas, pô. Foi muito, era assim, muito precioso. A parada. Eu lembro que eu tava lá e era muita informação. Tu não sabia se tu anotava ou se tu prestava atenção. E era muita coisa para digerir. E assim, foi algo assim que me marcou muito, né, nesse período. E beleza. Só que pra gente, a igreja do interior, você ia pra conferência, a gente sempre ia pra Imperatriz, pra igreja do Nelson, a gente sempre participava das coisas lá. Só que assim, você pegava tudo aquilo, ficava fascinado. Quando tu voltava pra realidade, você pegava tudo aquilo, botava dentro de uma gaveta e guardava, porque ali não servia pra lá. Então é como se o coração da gente soubesse que existia algo além daquilo que a gente vivia, só que a gente não podia acessar, não era real pra nossa realidade. Então assim, e aí beleza, conheci, voltei pra minha realidade e a gente manteve contato sempre com o Nelson. E o Nelson começou a caminhar com o Rogério, né? Anos depois, um tempo depois, né? Foi. E foi muito legal. Faz tempo, viu? Eu vim, então sou do Paraná, né? Como o Rogério falou, eu vim morar em Balsas. Só um detalhe, esse ano fizeram 10 anos daquela primeira escola. Que agora, né, julho, eu fui lá ministrar, né? A gente estava comemorando lá também 10 anos de escola. 10 anos da escola. Então, assim, quando eu vim do Paraná, eu vim com a minha família, meu pai trabalha operador de máquina, veio, fizeram proposta. Não, eu já tinha 10 anos de idade. Então, assim, e eu cresci lá em Balsas, né? Minha família mora lá, enfim.
eu me converti, mas a gente morava no sítio e tal. E sempre quis voltar para o sul. Só que Deus tem os seus meios e me manteve ali. Depois desenvolvi vários problemas de saúde, aquela coisa, e eu fiquei dependente da minha mãe. Ponto. Deus não permitiu voltar para o sul. E fiquei ali, me converti. E logo fui para a cidade porque eu tinha me convertido. Né? E comecei a me envolver. Então, desde muito cedo, eu tive uma convicção sobre a questão do chamado. Em relação ao ministério. Eu recebi muitas palavras. Olha, você vai ser um pastor, você vai viajar, você vai pisar em outros lugares, você vai pastorear igrejas grandes, aquela coisa toda. Só que assim, eu olhava assim, daqui de Balsas, do meio do nada, pisar nas nações, ralar demais. Igreja grande, só a igreja grande que tinha lá era a Assembleia de Deus. Eu já tinha me convertido e já tinha saído, então eu provavelmente não ia voltar mais para lá. Então, tipo assim, eu olhava e falava assim, mano, ralado essas conversas. Só que eu sempre tive a convicção do ministério. E qual foi a questão? Eu aprendi, entre aspas, muita coisa sobre o ministério, sobre o pastoral. Só que eu não aprendi como ser um homem. Não aprendi como ser um marido. Eu não aprendi como ser um pai. E essa é a grande questão do ministério. Porque, assim, quando Deus fala para a gente vir para São Luís, que foi um processo de transição que começou, e até então a gente não sabia da realidade da missão. Eu conheci o Rogério, e aí, tipo assim, a gente foi chamado, depois de muitos anos de cuidar de jovens, a gente foi chamado para pastorear uma igreja. E a gente recomeçou uma igreja. E foi um tempo muito precioso. Deus deu muita graça para a gente começou a pastorear, a acompanhar pessoas, a cuidar da igreja. E a gente começou a crescer como igreja. Só que, como eu falei, eu aprendi, entre aspas, a pastorear. Mas eu não tinha aprendido como ser um bom marido. Então, assim, para mim era o quê? O que importava era quem eu era na igreja, era cuidar das pessoas fora, era ser um bom pastor, um bom pregador. Mas dentro de casa eu não era um bom marido, eu não era um bom pai. E foi bem nesse período, né, que a nossa filha nasceu, que Deus veio trazer isso à tona ao meu coração. Né? Então, assim, apesar do ministério estar fluindo, Deus começou a olhar e a mostrar assim, a tua casa... o teu ministério está fluindo, mas a tua casa não está. E você precisa parar para cuidar do teu ministério, da tua casa. E, cara, aquilo dali para mim foi um choque muito grande. Porque se eu estava fluindo fora, na minha cabeça, automaticamente dentro também estava fluindo. Tava tudo certo em casa. Tava tudo ok, porque eu aprendi assim. Então, assim, eu lembro que mais para frente, quando eu cheguei na igreja, por exemplo... O Rogério pregando, o Cuca levantava e vinha ali, pegava a garrafa ali no meio do culto e tava tudo bem. Eu ficava olhando assim, cara, bicho, mas não pode, tá errado, porque o menino tem que ficar sentado. Então, assim. O menino não pode beber água não pode beber, não, o menino tá. tem que ficar lá atrás, porque é o filho do pastor, é aquela coisa toda. Então, assim. Cadê a reverência? Cadê a reverência? Então, assim, são coisas que a gente não conseguia conciliar. Então, eu criei uma performance, eu aprendi coisas sobre o ministério, mas as coisas naturais que tem a ver com o evangelho prático eu não tinha aprendido. E aí foi quando Deus falou comigo que eu precisava entregar a igreja e cuidar da minha casa. Que o sucesso ministerial não compensava uma família fracassada, né? E dentro desse processo, foi um tempo que eu vim para a conferência, que foi a inauguração do prédio no Turuzão. Lembro. Primeira conferência no Turuzão, verdade. Isso. E aí quando eu vim, aí eu liguei para esse amigo, Nelson, e aí falei com ele, né? Falei, cara, eu tava assim, desnorteado. Ô, Fernando, eu lembro de uma vez que eu fui Imperatriz, cara, e a gente ficou hospedado na casa do Nelson. Teve outra situação. Bicho, vocês sabem que Fernando conversa pouco, né? Ele é um homem de poucas palavras. Só que não. Você que não sabe, Fernando é o cara pastoral no nosso meio aqui, né? É o cara que... Conversa pouco. E você pode sentar com esse rapaz aqui e falar a noite toda e o dia todo que ele vai te ouvir. Aí, cara, a gente ficou... No mesmo quarto. No mesmo quarto. Ô, O Nelson falou rapaz. assim, cara, eu vou botar ele... Não, macho, bota ele no mesmo quarto que não tem problema não. Cara, tu tem problema pra ti se o Fernando ficar no mesmo quarto, ou eu boto ele no outro. Não, cara, a gente fica junto no mesmo quarto. Hoje tu coloca... Não, hoje ele iria pro outro quarto. Aí, cara, Fernando deitou. O Nelson tinha a cama de solteiro aqui e um colchãozinho no chão, né? O Fernando deitou no colchão no chão. Macho, esse rapaz falou pra mim assim, então, pastorzão, cara, e ele começou a falar, moço. Ele falou quantos não tem. Mano, esse homem falou, acho que ele falou umas 3 horas. E o não tem. Véi, eu já tava assim, ó, eu olhava pra Fernando. Deu várias cochiladas. Não, cochilada. Sabe quando tu tá ouvindo a voz do cara longe, velho? Tipo assim, tem alguém falando contigo, tu tá assim, ó. E eu entendi, mano. E ele não tem, eu só escutava os não tem, cheguei a coava. Fernando, se eu falar contigo hoje, eu vou te matar. Hoje eu te mato. Mas assim, foi legal porque assim, aquele dia, Fernando, pelo menos pra mim, né? Foi um dia que eu te conheci de verdade, né? Então, quando depois tu falou comigo sobre mudar pra cá, eu já te conhecia, né? Um cara que já tinha colocado muita coisa ali pra fora, já tinha falado da vida. E tu, eu lembro que uma coisa que
tu falou muita coisa, né? Mas uma coisa que tu falou para mim, assim, que naquele dia que eu lembro que tu falou, assim, que me marcou, foi exatamente isso. Cara, eu tô fluindo no ministério, tá dando certo, mas tá faltando alguma coisa. E aí o conselho que eu dei para Fernando foi, cara, você não vai conseguir fluir se tua família ficar para trás. A gente precisa, ou tu traz tua família, ou tu recua, macho. Não é? Sim. E casou com a palavra que já estava dentro de ti, né? Isso. E aí eu ligo pro Nelson e falo assim, cara, eu tô querendo dar um tempo, passar um final de semana fora, ouvir alguma coisa da parte de Deus, sinto que ele tá falando. Tu vai estar aí em Imperatriz tal data? Aí ele falou, mano, não vou, cara. Vou estar em São Luís, lá na missão, vai ter uma conferência lá. Aí ele falou, mas o que era? Eu falei, mano, eu queria passar um final de semana. Ele, moço, desce pra lá. Eu arrumo um lugar pra te ficar e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei, pô, vou ver com a minha mulher, se eu quero. Não tava muito bom, vou ver com a minha mulher se eu quero. Não tá muito bom, não tá muito bom. E aí a neném tava recém-nascida e tal, né? Não tá muito bom. Aí eu falei com ela, ela falou, amor, pode ir. Aí não tinha dinheiro da passagem, me virei e consegui vir. E aí foi quando eu vim. E nesse tempo foi o Jordani que pregou. E tipo assim, eu não conhecia ele, e ele muito menos eu, mas ele foi muito específico em algumas coisas. Falou assim, ó, Deus tá... Teve um dia que ele estava pregando, ele orando, né, no momento de oração, ele foi lá e falou, cara, Deus está te tirando de uma realidade e te levando para outra realidade. Ele está ampliando a tua movimentação ministerial, porque ele está transicionando você. Ele falou um monte de coisa. Eu falei assim, cara, naquilo dali eu voltei convicto de que eu precisava entregar a igreja. Porque eu entendo. No final da conferência, tu já falou comigo, né? Já. Cara, e aí eu vim embora pra cá. E aí, tipo assim, e aí foi muito doido. O Wesley até duvidou, né? O Wesley, teve um dia que nós estávamos indo. Não, foi na volta que tu falou, né? Aí eu falei assim, eu vou pra casa, vou ajeitar as coisas, aquela coisa. Eu vou passar uns 5 anos duvidando. Né? Aí quando eu voltei, aí o Wesley falou assim, rapaz, não, beleza, massa, pô. Aí quando eu voltei, o Wesley falou, rapaz, vou botar a fé, não. O Wesley sempre tira as forças, pô. Quando o Fernando chegou, aí a gente tava indo pra uma viagem. A gente tava indo pra... Não, o Wesley prova a nossa convicção mesmo. A gente tava indo pra uma viagem. Aí tava eu, o Wesley, o Fernando, acho que o Reinaldo tava também. Maracaço mesmo, cara, longe. Fernando servindo, sabe? Tu pensava, ele ia lá, tá precisando de alguma coisa, meu irmão? E tal. Aí a gente sempre viaja com mala de livro, né? Pra vender, enfim. Aí tá lá com as malas. Cara, quando eu pensava, o Fernando já tava pegando a mala e tal, e armando a banquinha de livro. Eu tô só observando. E o Wesley só olhando pra ele. No final da conferência, no último dia, entrou no carro. ele falou assim, entramos no carro aqui, aí o Wesley falou assim, Fernando, tu tá achando que um final de semana tu vai enganar a gente? Mas eu quero ver tu fazer isso aí daqui a 3, 4 anos. Aí nós vamos saber que isso é verdade mesmo. Mas ele faz até hoje. Mas foi um balde de água fria, mas cara... Ele provou. Provou. Lindo. E aí, tipo assim, nessa conferência, foi um divisor de águas, eu voltei convicto, né? Até conversei, né? Falei sobre entregar a igreja, ia falar com a minha esposa, né? E até eu falei pro Rogério, ele falou, mas e se ela não quiser? Eu falei, não, a gente vai orar e tal, vai entender. E foi muito legal, porque quando eu voltei, eu falei pra minha mulher, eu falei assim, amor, eu entendi que a gente precisa entregar a igreja. No outro dia, quando eu cheguei, ela falou, amor, Deus falou a mesma coisa comigo. E eu sei quem é o pastor que vai ficar lá, no nosso lugar. Quem é? Fulano. E é o que tá lá até hoje, quase 5 anos depois. E aí a gente começou esse tempo de transição, e aí ninguém queria aquela coisa, a igreja não queria, né? O pessoal, né, da convenção da igreja também não queria. E eu falei, cara, não tem a ver com isso. Tem a ver com a minha casa, tem a ver com eu cuidar da minha família, tem a ver com a obediência. E aí a gente, beleza. E aí a gente começou a orar por essa convicção de vir. Porque eu fui convicto de entregar a igreja. E começamos aquela coisa, e ora. Até o pessoal de Imperatriz, até, né, a gente começou a cogitar sobre a possibilidade de ir para lá, e o pessoal ficou animado, porque era mais perto, aquela coisa. Só que a gente passou uns dias lá e veio para a escola. Aí na escola que Deus falou com a gente, que foi a escola de missões, né, em janeiro. E aí a gente decidiu, não, vamos ficar. Isso era janeiro. Já era aqui em São Luís a escola, já era aqui, lá no seminário, né? Uhum. E aí, saudade dessa escola. Vamos voltar. Então a gente veio, ficou na escola, e a gente voltou. Voltou, passou fevereiro, fizemos a transição com outro pastor, março, dia 12 de março, aí a gente ajeitou a mudança e veio embora. Foi muito rápido, né? E tipo assim, foi muito rápido. E o que foi legal, né? A gente tinha o quê? Acho que era R$800 de salário que a gente tinha. E o que é interessante, cara, que eu sempre gosto de repartir, a gente não veio porque a gente vinha para pastorear, a gente não veio porque era um lugar grande. Não tinha uma proposta, Eu só queria, cara, não tinha uma proposta. Eu só queria cuidar da minha família, eu só queria, tipo assim, recuperar o tempo perdido. Um lugar de refúgio, né, cara? De ser pastoreado, de ser cuidado, aquela coisa toda, né? E aí a gente veio. Aí eu lembro que eu botei a mudança no carro, eu vinha trazer a mudança, e depois eu voltava para buscar a Mayra e a neném. Aí eu tô esperando o motorista. Vocês alugaram um apartamento aqui, né? A gente alugou um apartamento sem olhar. Um apartamento eu lembro, sem olhar. A gente foi lá visitar ele. Foi lá ele, olhar, né? tem um vídeo, eu tava vendo outro dia. E aí eu botei a mudança, tô esperando o motorista e o outro amigo meu. De repente eu olhei pro carro da mudança. Aí pensei assim, rapaz, mas que diabo eu vou fazer em São Luís mesmo?
Do nada, tipo, eu fiquei assim, tipo, me deu aquele estalo. E eu lembro que dessa... Minuto de sobriedade. Né? E eu lembro que nesse momento o Senhor trouxe algo ao meu coração. Ele falou assim, o problema de vocês é que vocês pedem direção, mas vocês não têm coragem de fazer o que eu mando. É isso aí, Se vocês fizerem, vocês estão o tempo todo pedindo direção. Deus, mostra a vontade. Só que vocês não fazem metade do que eu já falei. Se vocês fizessem metade do que eu já falei, a vida de vocês seria diferente. Eu falei, cara, é isso. E a gente veio, né, com esse dinheiro. Só o aluguel era 650. Tirava o dízimo para pagar energia, para comprar comida, fralda, leite da nenê. Mas a gente tinha uma palavra e a gente tinha uma convicção que a gente precisava daquilo. E a gente veio embora. E foi muito legal, assim, porque a gente veio, como eu falei, não foi para fazer nada. Deus falou, vocês vão vir, nem vai trabalhar fora e nem vai fazer nada dentro da igreja. Vocês só vão congregar e é um tempo de cuidar da tua casa e ser pastoreado. E foi muito massa. Só que alguns detalhes que foram interessantes foi o quê? A gente veio, então não era para fazer nada. Só que eu lembro de uma coisa que o Rogério falava, contando da história, de quando foi contar pro Luiz o projeto, que era uma base de treinamento, não sei o quê. E eu comecei a observar, uma outra coisa que me cativou foi o quê? Não havia um pastor. Não era alguém que coordenava. Havia uma mesa. E eu comecei a olhar e falar assim, cada um dentro de uma movimentação. E na minha cabeça é o quê? O pastor, ele tem que fazer tudo. Ele chuta, ele bate o escanteio, ele vai correndo e cabeceia, aquela coisa toda. E quando eu comecei a olhar, eu falei assim, cara, como assim? E aí eu comecei a olhar essa questão da movimentação dos ministérios e tal, aquela coisa. E aí eu lembro que o Rogério, contando a história, uma vez falando assim, eu fui por Luiz, aquela coisa, o pessoal começou a vir e falou assim, não, mas o pessoal está procurando para abrir uma igreja. Né? E aí tu fala que o Luiz falou assim, mas eu não sou pastor. E o Luiz falou, abra a igreja que Deus vai mandar o pastor. Quando eu ouvi ele falando isso, eu falei para minha mulher, e aí não era para fazer nada, a gente só estava focando na nossa casa ficar. Aí falou assim, Deus vai mandar o pastor. Aí eu falei, amor, olhei para ela e falei assim, amor, tem um lugar na mesa do presbitério pra gente. Eu sou esse pastor. Aí a Mara falou, como assim, amor? Eu falei assim, amor, eu não sei, a gente é isso aí. Ela falou, e agora a gente faz o quê? Eu falei, nada, porque a gente não precisa fazer nada. É isso aí. Porque a gente não veio aqui para uma mesa no presbitério, para um lugar, a gente veio aqui porque a gente precisava ser cuidado. O que Deus vai fazer a partir daí já não é com a gente, eu só preciso focar na minha casa. E, cara, isso ficou muito forte no nosso coração, né? E, tipo assim, foi muito legal como Deus veio ajustando as coisas. A gente não vê, então, o que eu entendia... Tu chegou a morar quanto tempo naquele apartamento, Fernando? Acho que foram meses, né? Foram meses, eu acho que... Eu não lembro se foi 3 ou 4 meses. Mudou lá pra Eu casa. acho que foram uns 3 meses. 3 meses, mano. E aí foi esse período. Aí a gente passou 3 meses lá. A gente foi morar com o Rogério. Aí a gente foi morar com o Rogério. E eu lembro que, né, sempre falava assim, cara, eu quero tu perto de mim. Aí eu lembro que tinha essa parada do instituto e eu achava massa aquilo dali, eu falando pro Igor, não, eu vou lá, ainda fui algumas vezes, Rogério, te sai de instituto, eu quero tu perto de mim. Aí, e eu sempre naquela... Tu vê se tu aguenta a pressão. E eu sempre naquela de que eu só queria congregar. E aí, tipo assim, eu acho que é um diferencial da galera que vem de fora. A casa de vidro, né? Porque o pessoal olha de fora... Só um parênteses, tu morando com o Rogério, e daí a gente faz a reunião de presbitério, a gente faz a reunião... Lá no escritório de vidro, né? Isso. Aí o Rogério tinha um escritório, aí o Potolano ficava lá na casa dele olhando a gente reunir. Lembra disso, não? Eu lembro disso. Lembra a primeira reunião que o Potolano participou? O pau quebrou, mano. Confusão. E aí... Confusão grande. E aí a gente veio, passou uns 3 meses nesse apartamento, e aí foi o Rogério mudou para uma outra casa. E falou assim, cara, eu quero você perto de mim, eu quero você perto da gente. Ele falou assim, lá atrás tem um apartamento, eu quero que você more com a gente, pra gente poder te ajudar e tal. E aí a gente pegou e foi. E cara, pra mim, foi esse momento em que eu, de fato, entendi essa questão do se tornar um marido, de se tornar um pai. Porque eu ficava da minha casa observando a postura dele com a família, com os filhos. O cara viajava, não sei pra onde e tal, voltava de manhã cedo, prepara a menina, arruma a menino, faz... Então, coisas que na minha cabeça não é mulher que tem que fazer. Ajuda no dia a dia. Então, pra mim, e aquilo dali começou a desconstruir na prática. Porque essa é a questão. No discurso todo mundo é bom, todo pastor é top, mas na vida, eu levantava de manhã e olhava lá o Rogériozão lá no escritório que era de vidro, ficava de frente pra minha casa. Não tinha nem como se esconder, né? E aí não tinha nem como se esconder. E cara, chegava cansadão aquela coisa, no outro dia de madrugada, chegava de madrugada no outro dia cedinho, tava lá orando, buscando. E olhando assim, cara, como é que consegue pastorear uma igreja desse tamanho, viajar que só o raio, e uma vida de devoção constante, ser presente na vida dos filhos, ser presente. E aquilo ali foi desconstruindo. Então, para mim, a experiência mais especial foi essa vida prática de desconstrução daquilo que a minha mente não conseguia conciliar. Porque não fazia sentido.
né? Então, assim... Tinha como ser pastor e marido, Não né? tinha, ou é uma pastor coisa ou é ou é marido. outra, né? Então, assim, aquilo ali foi formando muito. E aí Deus foi esticando. E aí depois a gente foi para a questão da casa de oração, né? Porque no começo a gente foi cogitado para ir junto para a casa de oração. Eu falei, mano, não dá. Porque era muita mudança, saindo da cidade pequena para uma grande, saindo da igreja pequena para uma grande. Eu olhava para as pessoas na igreja e falava assim, não dá nem para conhecer todo mundo aqui, não tem nem como. Tudo longe, aquela coisa toda. E eu falei, não dá pra gente Comprar o morar pão lá ali agora. na esquina é longe. É né? doido. E aí depois foi quando a gente foi pra casa de oração. E aí foi o tempo que a gente morou com o Wesley também, com os outros, Maurício, Rosana, né, Juninho, Gleice, né, o Wesley, a Hannah. E foi um outro tempo de aprendizado dessa questão de desconstrução. Porque eu olhava pra um e falava assim, cara, esse cara aqui é um marido muito melhor do que eu. Então, não era de alguém chegar e falar pra mim que eu estava errado, mas era de eu ver o padrão correto sendo estabelecido. Você era confrontado na vida, né, Entende? cara? Olhando pro outro, falando, esse cara aqui é um pai muito melhor do que eu, esse aqui é um cara de devoção muito maior. Então, assim, essa vida prática foi desconstruindo muita coisa. E a parada de guardar o coração, que foi uma coisa que eu sempre falei pra Mari. Eu falei, amor, a gente precisa guardar o nosso coração. Porque todo lugar que a gente chegar, sempre vai ter coisa errada. E aí, amor, a gente não tá aqui para dar opinião em nada, a gente tá aqui para se submeter a um processo. Deus é que vai ajustar e a gente só tem que se submeter e orar. E isso foi indo, né? E foi nesse tempo que a gente desenvolveu uma amizade muito massa com Wesley, né? Por essa questão de aprender, principalmente essa questão da forma de enxergar diferente. Porque para mim é o quê? É o pastor. Eu sou o pastor. Então, só tem um pastor na igreja. Só que a parada do apostólico, do profético, como o Rogério já falou, a igreja tem que ter o coração pastoral, mas ela precisa ter uma visão apostólica e profética. Para mim não existia isso. É olhar um todo. Então, assim, foi uma desconstrução absurda. De quê? De eu parar e entender aquilo que estava acontecendo. Então, esse foi um período, e aí foi quando foi para a casa de oração, e Deus falou para dar algumas coisas, aquela coisa toda. Então, é como se Deus, até a pastora Maria Luiz falou, né? Olha, Deus está tirando tudo que vocês trouxeram de Balsas, porque Ele está fazendo todas as coisas novas. E para mim foi esse período muito, muito especial. Então, assim... Ofertou o carro. Não, interessante, sabe o que foi? Que quando o Fernando... Eu fui primeiro para a casa de oração. Foi. Aí tudo que eu tinha eu ofertei, né? De móvel, né? Porque não cabia lá. Era só um quarto, Era né? só um quarto, a gente morava num quarto. Então eu morei acho que 3 meses, 4 meses lá na casa de oração. E cara, a gente tava numa conferência, acho que em Fortaleza. Não, a gente tava numa conferência em Itajaí, aquele acampamento de jovens que a gente foi ministrar. Lembro. E assim... A palavra do Nilson. Eu morava na casa de oração, aí cara, o Júnior foi orar pela gente. Aí ele falou assim, eu e Maria Luísa aqui, ele falou assim, ó, vocês foram aprovados, Deus vai tirar vocês de lá. E a gente não tinha perspectiva nenhuma de sair de lá. Beleza, conseguimos então uma casa fora da casa de oração, só que a gente não tinha mais nada. Aí foi assim, foi a época que o Fernando estava chegando na casa de oração. Então o Fernando pegou tudo que ele tinha, né, de ar-condicionado, de geladeira, de máquina, e ofertou pra gente. Então a gente saiu para montar a nossa casa com as coisas de Fernando. Sabe? E interessante assim, como que a gente vai, né? Um ofertando a vida do outro. Aí Fernando tinha um carro, aí me ofertou o carro. Aí eu peguei o carro e ofertei para o Wesley. Então ficou nessa de, né? De o tempo todo um servindo o outro, né? Um ajudando o outro. E tipo assim, esse processo de desconstrução ele foi extremamente necessário para eu de fato entender o que estava acontecendo. Porque é como eu falei assim, eu penso que muitas vezes a gente quer ensinar sem ter parado para ouvir. Então, foi o tempo de guardar o coração, de fato se submeter a um processo, para daí depois cooperar com um propósito. E até então tu não estava ainda no presbitério, Até né? então não no presbitério. Né? E a gente simplesmente se envolvendo, entendendo, servindo, aprendendo. Foi depois de quanto tempo? Eu acho que foi 1 ano e meio. Eu lembro do dia, o Rogério mandou uma mensagem pra mim. Wesley, pede pra Patrolão botar a melhor roupa dele. Eu tava, a minha sogra tava aqui, aí eu tô voltando da rua com ela e a Mayra. Aí chega um áudio do Wesley, aí eu vou ouvir. Aí, Potolo, isso era sábado à noite. O culto era domingo de manhã. Deus falou com o Rogério, Deus falou com a gente. Amanhã não vai com essas roupas cansadas ver a tua, não. Veste uma melhorzinha. Ralado. É porque uma das coisas assim, minha forma de falar, de comunicar. Uma das coisas que é a forma que a gente se move assim, né? Cara, Deus com a gente, lógico, Deus ele tem as suas formas de fazer, né, e de agir. Então com a gente parece que Deus, pelo menos comigo, Deus às vezes ele é muito imediato, assim, sabe? Ele fala e aí eu tava orando e, cara, na hora, assim, ó, Deus falou assim, vocês precisam puxar o Fernando pro presbitério. A gente já tava passando por muita coisa, né? Assim, tinha muita coisa acontecendo no nosso meio, enfim. E na hora eu já peguei o telefone e falei, Wesley,
Fala com o Fernando pra ele ir amanhã ir arrumadinho, que a gente vai orar por ele, trazer ele pro presbitério e tal. Isso no sábado, né? Isso no sábado. Domingo de manhã foi a... Tu Foi. tava, né? Tava, a gente orou junto por ele. Né? E detalhe, só tava nós 4 no caso, né? Só tava vocês 3. É. Os outros que estavam na época não estavam, né? E eu lembro que nesse dia, até então era o quê? Na minha cabeça a gente veio e nós vamos voltar pra Balsas. Porque eu olhava e via o quê? Cara, era muito massa o que estava acontecendo, mas eu me sentia um peixe fora d'água. Era como se eu não fizesse parte daquilo. Era como se eu não fizesse, porque eu olhava e falava assim, cara, eu não tô aqui desde o começo. É como se eu precisasse estar desde o começo. E aí eu lembro que nesse dia, quando o Wes falou, eu estava dirigindo e eu comecei a chorar. E aí, a princípio, não foi porque eu ia fazer parte do presbitério. A princípio foi porque eu pensei assim, Balsa foi por água abaixo. Porque na minha cabeça não vou voltar, né? E aí eu falei assim, Guaçu, foi por água abaixo. Tchau, Balsa. Aí na hora eu falei pra Mari, eu falei assim, a balsa afundou. Muito bom, muito bom. Balsa afundou. E aí nesse tempo, aí foi quando eu chamei a Mari e falei assim, amor, a partir de hoje, a gente não vai mais falar de balsas. Enquanto Deus não falar algo. Por quê? Porque a gente entende que o que Deus quer da gente aqui é muito mais tempo do que a gente imagina. Então, a partir de hoje, nós vamos amar esse lugar, nós vamos se dedicar a esse lugar, nós vamos viver um dia de cada vez. Tem 4 anos já? Tem 4 anos e meio. E a gente vai se submeter aos rápido, processos, né, cara? pra gente poder, de fato, viver aquilo que a gente tem pra viver. E, cara, foi muito impressionante como Deus veio encaixando tudo, Deus veio alinhando tudo. Eu lembro disso, eu lembro de uma palavra que o Felipe falou antes de eu entrar no presbitério. Quando eu fui pra casa de oração, então teve a questão do carro que ele quebrou. Porque Deus primeiro falou pra dar as coisas, aí depois falou do carro. Eu falei assim, rapaz, não vou dar não, porque a casa de oração era longe, tinha menino, quebrou o carro. Aí eu falei, lascou, passou não sei quanto tempo sem arrumar, depois quebrou de novo. Aí eu falei assim, não, mas eu não vou dar. Aí, ele não parava. E aí eu falei, mas eu não vou dar igual. Quebrou de novo, passou um tempão. E aí eu lembro que o Felipe veio uma vez, eu tava tocando e o Felipe veio e me chamou. Ele falou assim, cara, a parada do carro, Deus falou comigo. Ele falou assim, ó, carro tem a ver com movimentação. Ele falou assim, Deus, antes de eu entrar no presbitério, Deus tá parando você. E te colocou dentro da casa de oração para que você entenda. Deus está fazendo algo absurdo e violento sobre a missão. Ele falou assim, a gente não tem ideia do que está acontecendo. Aí ele falou assim, você é uma das peças-chave para aquilo que Deus vai fazer. Ele falou, então Deus está parando você, a tua movimentação, e te trazendo para o lugar de oração, para que você entenda com mais clareza e seja o máximo preciso naquilo que você tem que fazer e cooperar para a edificação do corpo. E eu falei assim, cara, é isso. E aí foi quando a gente pegou e entendeu e parou tudo e tal. Então, assim, é como a gente está falando, assim, foi muito impressionante como Deus veio apontando para as coisas, né? E aí a gente viveu, a gente morou 2 anos na casa de oração, e aí falando dessa questão de dar as coisas, né? Para mim poder concluir a minha fala. E aí a gente tá na casa de oração. Vou concluir. Podcast do Portal. Vai dar certo. E aí nisso... E aí... Potocast. Eu fiquei por último agora mesmo. Vai. Então assim, e aí beleza. 3 horas. Aí a gente tá lá e na casa de oração pra sair. Só que antes Deus falou com a gente. E a gente então tinha dado os móveis, não tinha nada. E aí Deus falou que no tempo dele estava tudo preparado, que a gente não precisava se preocupar. Deus deu uma palavra com a gente, pra mim e pra minha esposa, beleza, a gente guardou o coração. E aí começou o tempo de sair. E aí Deus já tinha falado a parada da gente morar junto, que é uma parada que a gente tá vivendo hoje e tal. E aí o Wes foi e falou assim, cara, achei uma casa, pra mim e outra pra ti, lá no RT. Né? Na época de nós só o Igor tava lá, vocês estavam morando no Araçagi, mas tu já tinha a casa lá, né? E aí beleza, a gente foi olhar a casa, mas não tinha dinheiro do aluguel nem nada, e aí olhou a casa, a gente gostou. Aí a mulher falou, é pra alugar, mas na verdade eu queria era vender. E aí eu falei, eu compro. Quer vender? Eu Quanto? compro, tá aí a fechado. mulher, tanto. Eu falei, e se a gente comprar à vista? Meu Deus. Aí tava a Mari e o Wilbs, e eu olhando a casa pra alugar sem aluguel, sem o dinheiro do aluguel Aí e tem muito fé, menos do meu calção. O aluguel é Aí tem 700. fé. Quanto é a casa? 700. 100 e pouco mil. Aí Eu quero pagar à vista. Aí tem E aí, fé, e se menino. for à vista? Ela, não, nós conversamos. Eu falei, não, era só pra saber mesmo. Eu falei assim, era só pra saber mesmo. Mas aí, beleza. E aí a gente vai, aluga a casa. Orou, a mulher dividiu, a gente aluga a casa. E aí, sem nenhum móvel. E a gente orando, entendendo que Deus estava no controle. Aí a gente tinha uma viagem pra fazer. E, cara, não tem como você passar pela casa de oração e não aprender sobre contentamento. A gente morava num quarto, dividindo tudo com todo mundo. E na nossa cabeça é o quê? A gente vai voltar, se no máximo compra uma geladeira, um fogãozinho, tá tudo certo pra gente. E aí a gente viaja. E quando a gente viaja, acontece o quê? Né, a pastora, né, e os pastores, todo mundo, começa uma mobilização que a gente não sabia.
De quê? De mobiliar a nossa casa. Mano, a gente nunca imaginou isso. E aquela coisa toda, quando a gente chega, e aí A o casa Wesley, tá pronta, aí né? do nada o Wesley, não, chega que hora, não sei o que, tá bom, beleza, eu vou te buscar. Só que o Wesley tava no meio da mudança, eu falei, rapaz, esse bicho tá disposto, porque ele também tava ajeitando a mudança Ele tá dele. mudando. Ele tá disposto. Tava na mesma época. Tava no mesmo período. E aí ele foi buscar a gente, não, vamos passar no RT que a Hannah tá lá, porque até então nós estávamos morando na casa de oração ainda. E aí a gente chega e vai lá. Aí quando a gente desce, a gente tinha deixado a chave, a Daliana fala assim, rapaz, Mayra, bora ali pra olhar uns potes que tu ganhou, umas louças, não sei o quê. E a gente vai pra casa. E, cara, todo inocente, a gente vai e entra. Quando abre a porta, né? A pastora tava lá, né? Acho que a Thalita Tava uma lá. galera lá, Né? cara. Não, eu digo assim, quando eu abri a dentro porta, da né? casa. Dentro da casa. Aham. Quando eu abri a porta, que a gente olha a casa, que aparentemente saímos daqui tava sem nada. Mano, tu é doido, a gente chorou demais. Por quê? A casa toda mobiliada. As roupas da gente, as coisas, a TV, né? As coisas que tinham lá na casa Na casa de oração, veio tudo pra casa e tava tudo organizado, comida no armário, comida na geladeira. Cara, a gente foi muito impactado e a gente viu o cuidado de Deus cumprindo a palavra por meio da igreja. E o mais legal, claro que foi a questão dos móveis, mas a questão da movimentação que gerou na igreja em prol de um propósito, né? A galera, todo mundo indo pra lá e tomava café, ajudava, e móveis veio de Capinzal, veio de todo lugar, e gente chegando pra gente falando assim depois, olha, eu queria ajudar, mas eu não tenho dinheiro, eu queria dar um vaso de planta, eu queria dar um porta-retrato, mas eu quero participar do que Deus está fazendo. Então a gente viu um cuidado de Deus de uma maneira muito absurda pela igreja, né? Um cuidado da parte de Deus com tudo isso, né? E hoje a gente tá aí. No dia que tu foi inserido no presbitério, eu fui orar por ti, daí quando eu orei, toquei, levei um choque, meu braço ficou todo, tipo, uma energia que tava no potolão, assim, eu toquei nele assim, como se eu estivesse falando, cara, tá marcando um tempo, né? Eu lembro que tu orou sobre isso, né? Deus tá marcando um tempo na comunidade através da vida do potolão. Eu até te falei isso. E é interessante tu falar, Fernando, sobre a questão do tempo que Deus falou contigo de parar tudo, né? Para cuidar da casa, para cuidar da... Porque se a gente for olhar para as nossas casas, cara, as nossas esposas, por exemplo, Nossa. cara, eu sou casado com uma mulher que para mim é fantástica, assim, sabe? Minha esposa, quando eu olho para trás, por exemplo, tudo que a gente passou, né, antes da missão, enfim, cara, somente a minha esposa, para mim, poderia suportar tudo que a gente suportou, né? Então, as nossas esposas, elas foram peça fundamental. São fundamentais. Tudo que a gente está vivendo até hoje. Então, assim, você não tinha como chegar aqui sem esse ajuste antes, sabe? É isso Eu acho que vocês não iriam suportar. Não tinha condição. Né? Porque hoje, cara, assim, ó, hoje nós estamos, a igreja está onde? Em São José de Ribamar. Anos antes de começar a igreja, eu lembro que a gente estava, a gente acordou, aí a minha esposa falou assim, amor, Deus falou, eu ouvi a voz de Deus, e de forma clara. O que Deus falou contigo? Aí nós estávamos morando numa outra cidade, congregando em outro ministério, nós liderávamos jovens. Eu dizia assim nessa época, eu dizia assim, cara, eu quero morrer nessa cidade aqui, ó, não quero ir embora daqui nunca mais. Uma cidadezinha com 100 mil habitantes. Tinha tudo que a gente precisava. Então eu falei assim, cara, eu quero criar meus filhos aqui, eu vou ficar aqui, nessa igreja aqui, vai estar perfeito. E ela ouvir Deus naquele momento da nossa vida, para nós foi muito desafiador, porque tudo que Deus falou com ela ali, né, falou conosco por meio dela, ia contra aquilo que a gente estava querendo. Então ela fala assim, ó, ela disse assim, Deus falou comigo assim, não que vocês não estejam fazendo o que eu quero, só que o lugar que eu tenho para vocês não é aí. O lugar que eu tenho para vocês é São José de Ribamar. Muito bom. Quando ela fala isso para mim, eu comecei a tirar onda com ela. Eu falei assim, São José de Ribamar. Deus falou São José de Ribamar, é sério mesmo? Aí eu brinquei com ela, só faltou Deus se benzer, assim, né? E Maria Luísa tem uma característica muito peculiar dela, assim. Ela, ao mesmo tempo que ela é muito impetuosa, né? Ela é aquela leoa que quando bota uma cor na cabeça dela, meu irmão, ela vai fazer. Mas quando Deus fala com ela uma coisa pontual, ela entrega para mim, ela recua, é como se ela estivesse dizendo assim, tá, deixa Deus fazer aí, você vai ver. Tá aí. E tá aí, né? É isso aí. Então, Pra quem assim, não sabe, só para o pessoal de aqui de fora, São José de Ribamar é uma cidade que fica na região metropolitana de São Luís. É o município de São Luís. E Né? São Luís, ela que é uma... onde a gente tá localizado. né? Muito bom, Igor. Então, assim, cara,
as nossas esposas, se a gente for conversar com cada um aqui, tipo assim, cara, o que Daliana teve que abrir mão, o que Hannah teve que abrir mão, né? Na verdade... Só é tenso quando elas se reúnem para falar da gente. Aí é complicado, né? É B.O. Quando solta problema no grupo. Não, quando vai pro grupo, então, é confusão. Mas assim, ó, Igor já, quando a missão começou, tu já tinha quantos anos de casado, Igor? Tu lembra? 3 anos de casado. Tu casou Na missão. no meio do fogo cruzado. Então, 2018. Hannah teve que entrar, Hannah já entrou no casamento dentro dessa Eu vou confusão corrigir toda. aqui, porque eu sei que ela vai me puxar a orelha. Eram 2. 2 anos, né? Então, assim, é importante. Essa parte vocês editam aí, tá? Porque para não gerar confusão aqui. Vocês que se viram agora. Mas enfim. Porque eu tô contando desde o noivado. Eu entendo, eu te entendo. Eu te Mentiroso. entendo. Elas não vão entender, mas eu te entendo. Assim, ó, mas assim, o que eu quero ressaltar é assim. Que se tu chegasse tendo que ajustar o casamento e fosse... Porque assim, é natural o cara chegar, encontrar o barco andando e se vislumbrar com tudo que ele tá vendo. E aí, meu irmão, o caba deixa a mulher de lado, deixa a filha de lado, deixa a família de lado, porque ele quer participar de uma parada. Então, o fato de você ter parado para ajustar a tua casa, para poder ser inserido, eu acho que por isso que Deus fez de forma tão natural essa tua inserção, assim, porque você lá atrás pensou, cara, eu preciso parar para poder ajustar minha casa, porque não ia suportar, mano. Não tinha condição. A principal palavra da missão é ajuste. É ajuste. Então, assim, as nossas famílias, cara, os nossos filhos, eu lembro daquele prédio lá no João de Deus, que eu tenho foto dos meus filhos eu pregando e o Levi Analis dormindo no altar assim, ó. Cara, Levi Analis chorava, dizendo assim, pai, vamos para outra igreja, cara. O Levi dizia para mim assim, o Levi era pequenininho, né? Ele dizia assim, pai, ele tinha 5 anos quando a gente começou a igreja, lá naquela salinha do São Cristóvão. Não tinha criança na igreja, pô. A criança da igreja era Levi Analis. O Kids era eles dois. E o Kids funcionava num bequinho, assim, no corredor. Aí ele dizia pra mim assim, cara, vamos pra outra igreja, pai. Pô, aqui não tem criança, aqui não tem nem salinha. Ele dizia pra mim. E turno até meia-noite. Não, e assim, as nossas famílias, cara, eles, pra mim, assim, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, eles pagaram um preço juntamente comigo, né? De renúncia, Eu lembro que no começo da igreja, a gente se reunia, a gente ia lá pra salinha de manhã, às vezes, levava um saquinho de pão. História de avivamento. Tinha a gente ganhou um bebedor, né? Teve um irmão que ofertou umas caixas, emprestou umas caixas. A história do som. Ele emprestou, o cara emprestou umas caixas pra gente, né? Ele emprestou. E aí, ele meio que... Aconteceu alguma coisa lá que a gente teve que confrontar ou falar alguma coisa, não lembro o que foi, tu lembra? Ele precisou do som. Ele precisou do som. Só que ele precisou do som num domingo. Só que ele era meio brutão, assim, sabe? E ele foi lá, pegou o som e levou. Não, brutão no sentido assim de ser mais impetuoso. Né? Mas ele pegou o som no domingo, pô. E domingo tipo assim, ficamos sem som no culto. No dia do culto, o líder de louvor ficou asiativo. E aí tinha um bebedouro que ele fazia o efeito reverso, né? Ele esquentava. Muito bom. O bebedouro parecia uma cafeteira, mano. Aí a gente se reunia, cara. A gente se reunia lá de manhã, às vezes, assim. Sabe, Thiago? E ficava lá o dia todo, mano, orando e buscando Deus e tomando água e comendo pão massa fina pra descer melhor, né? Aí tinha o turno da noite, né? Aí, cara, tinha uma... a gente, quando não tinha mais assunto pra orar, a gente orava por tudo, macho. Por tudo, pelo Maranhão, pelo Brasil, pelas nações. Aí não tinha mais assunto. Aí a gente botava historinha de avivamento lá pra tocar e ficava ouvindo os avivamentos e chorando. E aí quando a gente saía, ficava até umas 7, 8 horas, aí vinha uma outra galera, que a galera que trabalhava durante o dia. Até meia-noite. Ia à noite e emendava e ficava até meia-noite. Então, assim... Dormia pouco. Cara, o fundamento dessa casa é isso. Oração, entrega. O Wesley falou uma palavra aqui, né, que é ajuste. E eu lembrei de uma das palavras, né, que fundamentaram, né, essa casa, Efésios capítulo 4. Ali, a partir do verso 11, que vai dizer o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a Isso aí. unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Aí ao verso 16. Dele, todo o corpo ajustado, É isso aí. E unido. unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Então, essa foi uma das palavras que norteou. É isso aí. Porque todos nós viemos de alguns lugares que, em determinado momento, nós foi trabalhado aquela questão da visão de crescimento, a questão do crescimento. Então, houve um tempo no Brasil, as igrejas começaram a crescer, começaram a nascer as mega churches. Sim. E é o serviço lá em cima. Exatamente. Só que aí tirou-se os olhos de Cristo e voltou-se os olhos para os métodos de crescimento. Então, o centro se tornou os métodos de crescimento, como fazer igrejas crescerem, né? E aí, meio que a gente começou a ir na contramão de algo que estava sendo ensinado naquele tempo, né? Que talvez serviu para os nossos irmãos. Mas uma parada que a gente olha para a missão, Deus nos deu uma identidade. Né? Nós não temos nada que foi copiado. Foi, não que aquilo que os nossos irmãos estejam vivendo em alguns lugares não seja genuíno, mas é para eles. É como você tem uma identidade, eu tenho outra. Então, Deus nos entregou uma identidade que no nosso meio era meio que diferente de tudo que a galera estava vivendo. Que a galera estava vivendo, né? E essa palavra aqui, ela veio para trazer muita paz para o nosso coração, porque a gente começou a falar sobre até que todos cheguemos, né? O Rogério falar sobre muito isso, trazendo o entendimento de que não adianta se você chegar em um nível de entendimento de maturidade, mas eu não chegar, então nós perdemos. Tem que esperar. Porque até que todos cheguemos. Então Deus começou a falar sobre unidade, sobre caminhar juntos, sobre 5 ministérios, cada um fluindo na sua fileira, para a edificação do corpo, para o ajuste, né? A palavra que é uma característica nossa, falou, né? Para que o corpo bem ajustado ele cresce. Então o crescimento ele é natural de um corpo que está bem ajustado. Então a nossa força tem sido desde o princípio para ajustar. Ajustar a nossa casa, ajustar o nosso coração, ajustar a nossa vida, porque o crescimento dentro desse contexto de ajuste ele é natural, ele cresce de maneira saudável. De tempos em tempos o Senhor faz isso com o povo de Israel. E de tempos em tempos ele faz isso com a igreja. E ele começou a fazer isso conosco da mesma forma. De tempos em tempos a gente para refletir e olhar a caminhada para poder ajustar. Né? E aí nasceu aquela frase tua que sempre fala que o que fundamenta o nosso serviço é a relação. É o relacionamento, né? É o relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Então não tem como você trabalhar muito e se relacionar pouco. Então, como é que é? É que você quer compensar a falta de relacionamento com excesso de trabalho. Com excesso de trabalho. Então, isso aí pegou muita gente. No começo... a chave. No começo, eu acho que a tônica da nossa mensagem era essa. Era um convite de volta para Deus. É isso. A gente falava muito na época de Êxodo 19, quando Deus fala assim para o povo... Êxodo 19 é uma reunião que Deus faz com Moisés, né? Eu sempre digo que é Deus instruindo Moisés com relação ao propósito dele para tudo aquilo que ele estava fazendo. Então ele fala assim, vocês viram, Moisés, fala para o povo, Deus está falando com Moisés, o que Moisés falaria para o povo. Então a gente falava muito sobre esse lugar que a gente precisava ocupar, esse lugar sacerdotal, entre Deus e o povo. Né? No começo a gente trouxe muito esse entendimento. E era na época, cara, assim, era doido, porque assim, a gente ia para o lugar secreto, Deus comunicava uma parada. E eu confesso para vocês que até hoje eu sou... Isso aqui para mim para nós é desafiador. Né? Dar a cara aqui, mostrar a cara aqui pra gente é desafiador. A gente teve que mudar aqui a configuração porque eu estava desconfortável sentado num sofá. Então assim, isso aqui para nós é tudo muito desafiador.
E eu nunca fui de internet, eu nunca fui um cara de... Né, o pessoal aqui que tá... A produção aqui sabe... O tanto que vocês fazem força, o tanto vocês fazem força pra gente poder dar as caras aqui, né? Mas era interessante na época que a gente ia para o lugar secreto, né? ia para o Senhor, como a gente faz até hoje, né? Tudo que a gente libera é desse lugar, né? E a gente falava algumas coisas. E quando a gente falava algumas coisas, a gente ia ouvir outros irmãos de outros lugares falando a mesma coisa que a gente estava liberando aqui, né? Estamos no caminho certo. E a gente, cara, é isso aí. E nessa época, a gente falava muito sobre ocupar esse lugar vazio. Essa função sacerdotal entre Deus e o povo. Ouvir Deus, entregar para o povo, pegar as cargas do povo e apresentar diante de Deus. Sim. E ficava nesse meio de campo ali, fazendo essa... E aí Deus faz isso com Moisés. Moisés, ó, fala para o povo. Lembra o povo de como eu transportei, eu tirei eles do Egito e os transportei com asas de águia e os trouxe para mim. Para fazer de vocês, então, um reino de sacerdotes. Então, a gente falava muito sobre isso. Né? Cara, Deus nos trouxe para Ele. O primeiro chamado não é fazer, é pertencer. Né? Lembra disso? Que a gente falava muito sobre isso. E aí a gente ganhou uma antes fama do id ao vinde, cara. E aí ganhamos aquela forma de, se você for pra missão, você não vai ministrar nunca. Não vai ministrar nunca. Não vai pregar, não vai cantar. Porque o cara vinha com a mentalidade de trabalho e a gente intencionalmente... tirava toda essa expectativa de trabalho da pessoa, né? Cara, você vai parar aqui uns 6 meses. Fica aí... Isso era loucura pra muita gente. Muita gente. E muita gente que não aguenta ficar parado, quer estar movimentando, como o Igor falou no início, quer estar movimentando. Isso é muito estranho. E, ei, cara, baixa a bola. Vamos aqui ajustar a casa, a família, as coisas, para depois você fluir no serviço. Eu lembro de um cara que ficou chateado comigo, porque ele veio conversar comigo... Não, Se fosse eu lembrei de um específico aqui. Meu amigo! Mas esse cara, ele ficou... tipo assim, o exemplo negativo eu não vou falar o nome, mas o exemplo positivo eu vou citar o nome porque a gente precisa usar como padrão, como exemplo. O exemplo negativo, esse irmão veio conversar comigo. E ele falava assim, cara, minha esposa não quer vir para a missão, minha esposa não sei o quê. E, cara, eu percebi que havia um conflito muito grande entre ele e a esposa com relação à vida deles mesmo. Só que ele visitou a gente uma vez e Deus pegou ele. Então ele achava que ele tinha que forçar a mulher dele a vir para a igreja. Ela era de outra igreja, ele queria que ela vinha. E eu falei para ele assim, cara... Aí ele falou assim, pastor, o que eu faço? Eu falei assim, macho, pega a tua esposa domingo. O nosso culto era domingo à noite na época. Domingo, pega a sua esposa, arrume ela. Aí ele começou a balançar a cabeça, achando que eu ia dizer assim, arrume ela e venha para a igreja. Mesmo que ela não queira, né? Aí eu falei assim, cara, pegue sua esposa. Quando der assim umas 5h30, 6 horas, você fala assim, meu bem, se arrume que hoje nós vamos ter uma programação especial. Peça para ela se arrumar, pegue ela e leve para jantar, cara. Sai com a sua esposa. Tá quanto tempo tu não janta com a tua esposa? Aí ele travou. Falei, cara, pega sua esposa. Tu não tem que trazer tua esposa para a igreja, para cá, para a igreja. Você tem que restaurar teu casamento, pô. E esse cara era ministrava e tal, entende? E esse cara nunca mais pisou lá. E esse cara, eu fiquei sabendo Ele depois levou pra jantar falou, e não voltou Eu mais. lembro. esse cara ficou chateado comigo, né? Um exemplo positivo é o Faxon. Faxon chegou na igreja e tava naquela correria, né? De ministrar e tal. E eu falei, Na mesma época, parar. né? Na mesma época. Na mesma eu falei, cara, época. você precisa parar, mano. Você precisa parar e ajustar a tua casa. Mano, tá aí Faxon hoje. É um cara que tem, né? Que tem permanecido e tal. Então, a gente teve muitas dessas experiências de pessoas que se aproximaram da gente e que, cara, muitos entenderam. Só que assim, desde o começo, vocês vão lembrar que eu falava muito, eu usei muito o exemplo de, por exemplo, eu usei o exemplo de Eliseu e Elias. Né? Lá atrás eu falava assim, cara, Eliseu está seguindo Elias. Aí Elias fala assim, Eliseu, fica aqui porque eu vou mudar de lugar. Eliseu não ficou. Aí, mais uma vez, Elias fala assim, Eliseu, eu vou mudar de lugar, eu quero que você fique aqui. O que foi que aconteceu? Eliseu seguiu Elias. Pela terceira vez acontece a mesma coisa. No final, Elias fala assim, cara, tá aqui minha capa, você merece a minha capa. Aí eu me pergunto assim, como é que um líder dá a sua capa, o seu legado, para um liderado que é desobediente? Não é? Como é que um cara tá me desobedecendo e esse cara merece o meu legado? E eu estava orando sobre isso e Deus falou comigo assim, sabe por que Elias deu a capa para Eliseu? Porque Elias estava treinando Eliseu. O que Elias estava fazendo? Elias estava provando se Eliseu ouvia mais a Deus
ou a ele. Então assim, cara, quem que esse cara está ouvindo mais? Porque eu estou mandando ele ficar, mas eu tenho certeza que Deus está mandando ele me seguir. Então assim, esse cara merece o meu legado, ele merece a minha capa, ele merece a minha unção, porque ele ouve mais a Deus do que a mim. Então assim, a gente está treinando pessoas em ouvir a Deus muito mais do que ouve a nós mesmos, entende? E aí lá atrás isso era chocante, cara. Porque as pessoas elas queriam ouvir mais a nós do que a Deus. E a gente estava nesse lugar de Moisés, de ouvir o povo, de levar para Deus, ouvir Deus e trazer para o povo. Né? Então isso lá atrás era muito desafiador. Quando surgiu aquela frase, alguém falou, cara, vocês estão criando aí... Cobra para picar vocês. A ele, né? Mas era justamente sobre isso. Por quê? Porque a gente estava ensinando pessoas a ouvir a voz Ouvir a Deus. É isso aí. E muitas vezes, ensinar pessoas a ouvir a voz de Deus vai fazer com que essas pessoas saiam da nossa igreja. Não, e talvez elas vão contrariar a gente. Contrariar a gente, né? Por estar ouvindo a Deus. É aquela... A questão do bom pastor, né? O Senhor é o bom pastor, as suas ovelhas ouvem a sua voz, o porteiro abre a porta e ele chama para fora. Então nós entendemos que nessa equação nós não somos o bom pastor. O bom pastor é o Senhor, nós somos o porteiro. Nós somos até pastor, mas nós somos mal, né? Nós somos o bom, somos os maus. Então a nossa função é abrir a porta para que as ovelhas dele sejam conduzidas por ele. E isso buga a nossa mente. Isso aí. Como assim? Eu abri a porta para liberar as ovelhas. Às vezes ser bom pastor é isso. Ser um pastor é isso, é você abrir a porta para que alguém seja direcionado pelo Senhor. E a gente bate forte nisso, né? A gente sempre vai em confronto quem deseja conectar pessoas em si mesmo. Isso aí. Tipo assim, a gente já sempre, tivemos a gente fala muitos embates com relação a isso. Muitos embates. E a gente fala isso entre a gente até hoje, né? Cara, olha, a gente não pode conectar pessoa em nós, né? Então, tanto que não tem a fulano é pastor de ciclano. Eu acho que a gente... Não tem. A gente sempre estimula. Cara, você precisa estar com todos os pastores, com os líderes. Não tem aquele líder que está aqui conectando pessoas em si. Se tiver... Assim, no nosso meio não se cria, não. Não se cria, não. Não se cria, não. E tu sabe por que eu acho que isso é interessante, Wesley? Porque assim, ó, a primeira coisa que nós fizemos, eu tô falando de nós aqui, mas assim, existem vários outros irmãos conosco que têm a mesma postura que nós temos. Né? Que tem o mesmo coração. Eu tô falando de nós quatro aqui, porque a gente tá aqui agora. Sim. Né? Mas assim, uma das coisas que nós fizemos e fazemos até hoje, pelo menos assim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão do meu ministério pessoal. Sim. Repartir. Então assim, a missão Cristã Casa do Pai não é o ministério do Rogério e da Malu. Apesar de o Rogério e a Malu ter visto primeiro. Mas não é o meu ministério. Todos nós sabemos aqui que nós temos uma palavra. Eu e a minha casa, né, temos uma palavra. E eu creio que vai chegar o dia da gente ser lançado para essa palavra. E no dia que a gente for lançado para essa palavra, eu não vou mudar de cidade ou de lugar ou de, sei lá, e ficar tentando de lá fazer. Por quê? Porque nós estamos gerando um corpo maduro. Que apesar de eu continuar tendo que vir aqui, talvez, e fortalecer os meus irmãos e continuar essa, né, que a gente não vai quebrar vínculo. Sim. Mas, cara, isso aqui não é um ministério particular. Eu não usei isso aqui para... Então, a gente não... Tu não começou a viver de 10 anos para cá. Tu tinha a tua vida antes disso, tu tinha a tua, O Wesley tinha um ministério pessoal, a Voz do Reino. Voz do Reino. Voz do Reino. Ele fazia cartaz e tudo e botava lá a agenda aberta. Não é? E a primeira coisa que a gente fez foi... Fechar a agenda dele. Gente, sério? Eu lembro que um Fechou dia... a agenda sério dele. isso? Eu lembro que um dia eu abri a internet aqui, aí tá lá, agenda aberta. Para, o Wesley... Contato para convites. Contato para convites. O Wesley e a banda, né? Todo mundo pousou pra foto assim. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, amigão, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa definir se você quer uma carreira solo, ministério pessoal, ou você quer cooperar com o que Deus está fazendo. Bem aí, tudo mudou. Então, assim, eu acho que nós, cara, a primeira coisa que a gente entendeu foi isso. Então, assim, quando alguém me convida para falar algo em algum lugar e eu entendo que um dos meus amigos tem mais graça do que eu para falar sobre aquilo, cara, quem vai lá é você. Entende? Sim. Uma coisa que eu falava, vocês, principalmente o Wesley e Igor, que estão lá desde o começo,
Me ouviu falar muito sobre isso. Eu falava lá atrás assim, ó. Vai chegar um dia que nós vamos ter uma secretária. Você lembra disso? Sim. Tem hoje. E eu dizia assim, ó. Cara, que loucura isso, velho. Eu dizia assim, ó. O pessoal vai ligar pra cá, pra igreja, e eles não vão procurar por Rogério Ribeiro. Eles vão dizer assim, cara, eu queria que viesse alguém daí pra ministrar aqui. Resumindo, manda qualquer um aí. Manda qualquer um. Porque eu sei o que vocês estão edificando, eu sei que é bênção. Cara, e assim, ó, isso é aquilo, meu irmão. Isso que a gente tá vendo hoje é o que a gente falava lá atrás. Irmão, nós temos uma secretária. Que, cara, esse domingo tu tava pregando na igreja. Sim. Tu viaja direto. Semana que vem tu viaja. Tava pregando semana passada também. Semana passada tava ministrando na igreja. E assim, o cara não perguntou pra mim, eu indiquei você. O cara foi lá em você e levou você lá e você tá indo. Isso aí. O Wesley viaja direto, vocês saem pra ministrar. Por quê? Porque não é um ministério pessoal, não tem a ver comigo. Não é? Talvez eu enxerguei primeiro, talvez eu estava num lugar mais alto, mas assim, a gente sempre teve o cuidado. Cara, minha esposa sempre falava isso assim, sempre ela falava mais isso do que eu. A gente sempre, o nosso desejo sempre foi puxar as pessoas para o mesmo lugar que a gente estava. Sim. Sabe? Não assim, aquilo que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 5, ali no versículo 1 e 2, ele fala assim, ó, pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês. Pedro, ele é um apóstolo, e ele começa falando assim, ó, eu, um presbítero como vocês, ou seja, se a gente for, Pedro, ele estava em um lugar de liderança acima dos presbíteros, né? Ele era um apóstolo, juntamente com os outros apóstolos. O cara andou com Jesus, irmão. Sim. O cara ouviu Jesus chamar ele de Satanás e não desviou da igreja. Né? Então, assim, ele poderia dizer assim, ó, eu sou um apóstolo, eu tenho autoridade sobre vocês, eu estou acima de vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa. Pastorei o rebanho de Deus. Ele fala assim, ó, eu sou presbítero como vocês. O que Pedro faz? Pedro desce o nível. Sim. E aí, qual é a instrução que ele dá? Pastorei o rebanho de Deus. Não que está abaixo de vocês, mas pastorei o rebanho de Deus que está entre vocês. Ou seja, eu estou baixando o nível, vocês também precisam baixar o nível para poder pastorear o rebanho. Isso. Então, assim, o ministério, ele é nosso. Desde o início sempre teve essa preocupação. Né? Essa impartição de autoridade, né? 2000 e... Tu foi ordenado quando? 2017. Tu falou pra mim, cara, você tem um chamado pra ser ordenado, você falou pra mim. Só que não vai ainda porque você não é casado, mas quando você casa, tu falou pra mim isso. Sim. E daí em 2016 recebemos uma palavra, né? No culto da virada. Foi o culto da virada, Maria Luísa. Foi muito forte. Nós iríamos juntos rodar o Brasil e as nações. E tu começou a impartir sobre nós a autoridade, né? Então sempre trazendo a gente para esse lugar, né? E eu sempre falo por onde eu vou, cara, eu tô aqui, Deus me trouxe, claro, não tenho dúvida disso, mas sempre trazendo a honra para ti, Rogério, sobre trazer a gente para esse lugar. E, cara, olha entendeu? Olha como isso é doido. Eu lembro desse dia, Wesley. Tu tava ministrando aqui, eu tava pregando, foi o culto da virada. Aí no final o pau quebrou, aquela confusão de reteté, de avivamento. Aí Maria Luísa subiu. E assim, a minha esposa é muito certeira. Ela não é de estar falando muito ali no microfone, mas quando ela vem, que ela fala uma parada, né? Quando ela vem falar, ela traz muita ordem assim, pro negócio, traz muita clareza. Aí ela subiu e falou assim, amor, eu queria dar uma palavra. E ela começou a falar, o que ela estava falando não tinha a ver com viajar, ela estava liberando uma palavra. E do nada ela vira, eu entreguei o microfone para ela, saí e fiquei assim olhando, e tu estava ministrando aqui, a gente estava junto assim, meio que... E do nada ela virou e falou assim, Deus está falando comigo que vocês vão rodar o Brasil junto. Lembra disso? Lembro. E eu acho que uma das características da missão nossa, né, como comunidade local, uma coisa que não é peculiar nossa, mas eu acho que isso é muito forte no nosso meio. É uma coisa que Igor sempre fala, rapaz, não me fala não que eu acredito. Né? Se tu falar, eu vou acreditar, eu vou modelar minha vida. Fé nós temos. Fé a gente tem, moço. Se vai me enganar, vai ser fácil. Eu vou acreditar. Cara, a gente pega uma palavra, cara, é assim no instituto, é assim na casa de oração, é assim na igreja. Nós fazemos isso com muita graça, assim, com muita... Eu peguei aquela palavra com tanta força e eu comecei a
a me esforçar para me encaixar nessa palavra, né? Uma coisa interessante é que eu comecei, por exemplo, eu recebi um convite, né? O Wesley depois ficou sabendo disso, mas na época ele não sabia. Eu às vezes recebia um convite. Aí eu dizia pro pastor assim, pastor, não, cara, eu queria que tu viesse, por exemplo, ministrar na conferência tal. Eu disse assim, beleza, eu posso levar um irmão comigo? Só que assim, cara, eu ir já era muita coisa. Já era um milagre eu ir. Né? Um doidinho igual eu, mano. Se contar minha história aqui, a gente brinca que se contar nossa história pro carroceiro, até o jumento dele chora. Demais. Né? Os meninos do Maranhão. Os meninozinhos do Maranhão. Aí eu dizia assim, cara, eu posso levar um irmão comigo? Lógico, irmão, que a resposta de lá era, pastor, assim, ó, cara, é complicado, porque assim, a gente já tá fazendo um esforço para te levar. É mais caro. Eu dizia assim, macho, fica tranquilo. Eu só quero levar ele. Tu não precisa pagar a passagem, tu não precisa pagar a estadia dele aí. Aí a gente dava um jeito. E às vezes eu comprava a passagem de Wesley, às vezes eu pagava o hotel, enfim. E a gente ia junto. E chegava lá e ministrava. Então é aquilo que a gente sempre faz, né? Eu sempre, a nossa última reunião pastoral... Mas aí conta também que sempre ensinando, tipo assim, ó, assim, faz assim. Ó, viagem e tal, é como se tu estivesse me ensinando. Viagem e tal. Estou indo o tempo todo. Aqui é assim, faz assim. Quando eu viajo só, eu sempre lembro do Rogério falando assim pra mim. O Rogério falou, aqui é assim. Ó, senta na mesa, não entra errado. Eu fui pra Europa agora, ó, chega lá, serve todo mundo, fala pouco. Se alguém tiver que lavar a louça, é tu. Aí tudo que ele me falou, eu coloquei em prática. Quando eu cheguei, ó, tudo que você falou, eu coloquei em prática. E assim, então, tipo assim... a oferta o cara recebia às vezes 200 conto. Ô, rapaz. Pega 100, me dá 100. Chega... Saiu tudo sem nada. A gente tem muita história, é muita história, mano, é muita coisa. Essa parada assim da submissão, né? Porque assim, muita gente olha de fora e tem vontade de viver o que está sendo vivido aqui. Mas ninguém tem coragem para parar para se submeter aos processos. Para se submeter a tudo aquilo que foi vivido. Para poder chegar até aqui, né? Então, assim, uma coisa que é interessante, né? Volta e meia eu sempre uso esse exemplo de que essa parada de submeter aquilo que cada um carrega individualmente para cooperar coletivamente. Eu sempre uso o exemplo de que nós somos a gente mora, como o Igor falou, uma região metropolitana de 4 municípios. A Ilha de São Luís é 4 municípios. Se a gente fizer assim, cada um de nós aqui vai abrir uma igreja no município. Aparentemente, entre aspas, a gente teria um impacto maior manifestando o reino de Deus, aquela coisa toda. Só que a graça não é em cada um ter o seu. A graça é a gente abrir mão do nosso para que a gente possa edificar junto. Então, grande parte daquilo que nós estamos vivendo tem a ver com esse entendimento. Cara, não é sobre o que eu carrego, é sobre o que a gente carrega junto. Então, assim, isso tem feito com que quando a gente olha ao redor, é difícil encontrar uma igreja que tenha esse entendimento, essa disposição em submeter aquilo que se carrega, porque a gente sempre vê o quê? Qual é o padrão? Tem um pastor, o máximo que ele tem é um líder de jovens, que não tem uma igualdade no mesmo que nível caminha. de autoridade, não, né? Tem o cara que está acima aqui. E aí ele faz de tudo para cortar esse cara que está caminhando com ele, para ele manter ele ali. O cara é gente boa, mas ele não faz isso que o Rogério sempre faz com a gente. Quer impulsionar, quer trazer para cima, quer poder potencializar aquilo que a gente carrega. Aí o cara faz o quê? Mantém ele ali. Com medo de trazer o cara e dividir a igreja. O que é que acontece? O cara divide a igreja dele e racha. E a gente vai vendo toda essa bagaceira que a gente vem vendo ao longo de anos na história. Então, aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Vamos falar assim. Então, eu penso que um dos segredos é, de fato, esse. É submeter aquilo que a gente carrega a uma visão celestial que foi confiada ao Rogério. Eu penso que, principalmente nós três aqui, entendeu que, cara, o que a gente carrega é para submeter aquilo que Deus entregou nas mãos do Rogério. Então, assim, por isso que não tem problema de querer o que eu quero, o que eu penso, que eu acho, tem a ver com aquilo que o Senhor entregou para ser edificado, né? Então, essa vantagem, porque todo mundo que vem para a missão, vem o quê? Não, eu quero estar junto, eu quero ser pastoreado, mas não tem coragem de se submeter a esses processos que a gente passou. E aí quer o quê? Quer dizer como funciona, quer sentar na janela, como a gente diz, né? Chegou agora, já quer sentar na janela e não tem condição, porque não tem como cumprir com um propósito, sem ter se submetido a um processo de aperfeiçoamento de caráter, né? Que é o que de fato vai potencializar aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Então eu penso muito que uma das palavras, juntando com a palavra do Igor, de ajuste, é a submissão, a disposição em ser ajustado, porque ser ajustado, todo mundo sabe que tem que ser ajustado. Mas a disposição em se submeter ao ajuste, aí é outra história. E por isso que a gente olha e veio gente do Brasil inteiro para cá, querendo viver aquilo que estava sendo vivido. Mas não teve o quê?
disposição em se submeter ao processo que precisava ser necessário passar. E por isso muita gente voltou botando a culpa na missão, botando culpa no Rogério, botando culpa em todo mundo, menos na pessoa. A gente paga muito boleto, né? Tu é Nossa, né, doido, cara? né? Culpa demais. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente... eu acho que o ministério pra gente, cara, não é uma... Forma de ganhar, né? não é uma forma de ganhar dinheiro, né? Mas assim, não é porque não deu nada, né? Deus nos empurrou para um lugar que eu acho que a gente não ia ter outra opção, Sim. né? Cada um de nós aqui fazíamos alguma coisa antes de se envolver com o ministério, né? Mas, cara, para mim, especialmente assim, eu fiquei sem opção. Eu não tive outra opção. Deus me empurrou para um lugar que, cara, ou é isso aqui, ou você vai perder a sua vida. Ou é tudo ou nada. E isso não é desesperador, né? Antes de tu ser pastor, tu trabalhava com o quê? Eu trabalhava no banco, depois eu fui ser representante comercial. E assim, Igor era o mais próspero entre nós. O Né? Igor, acho que de todos aqui é o... Com certeza, Igor era... Sabe algo interessante? Eu venho do regime CLT, né? Trabalhei carteira assinada, no centro, CIA. durante muito tempo. Fui garoto CIA, né? Porque não sabe. Que isso, hein? Uma máquina. Aí depois fui correspondente do Banco Santander. Eu comecei a me envolver com as coisas do Senhor e a ceia era de domingo a domingo, né? Aí eu comecei a ser, eu preciso de algo que eu tenha tempo para ti, né? Desde o início Deus colocou isso no meu coração, né? De pastorear mesmo sem querer ser pastor, né? De cuidar das pessoas, assim, eu preciso ter tempo de visitar as pessoas no sábado, eu quero um trabalho que seja só de segunda a sexta. Aí fui trabalhar no Santander. E aí, depois disso, eu fui para um trabalho onde eu tinha mais flexibilidade ainda, né? Trabalhava com venda externa, né? Então, fazia uma venda de manhã, ficava livre para visitar os irmãos à tarde. E aí, então, eu Fazer a sopinha dos malucos. Fazer a sopa para entregar para os malucos. E aí eu comecei a desejar, e o Senhor foi me impulsionando para ser profissional liberal, né? Trabalha para si mesmo. Se não trabalha, também não come, né? Bem bíblico, né? E aí eu virei corretor de imóveis, né? Foi a época assim que eu Prosperou. eu prosperei, né? Primícias Eu honras. junto. Eu conquistei muita coisa financeiramente. E eu na garupa. Só que desde sempre, né, eu configurei a minha vida para poder trabalhar para o Senhor, né, e para o meu sustento pessoal. E interessante que o que eu fazia quanto corretor de imóveis não me impedia de fazer nada que eu fazia hoje, né? Eu não faltavam os cafés, não faltavam os cultos, né? Porque eu conseguia fazer o meu plantão, ajustar, né? E vivia a minha vida. Então eu já configurei a minha vida para isso. Só que o Senhor tem os seus meios, né? E aí quando o Senhor começou a pedir exclusividade para o ministério, não é porque eu não conseguia falhou no trabalho, exatamente. né? Não é porque eu não conseguia conciliar. É porque ele desejou chamar e eu resisti muito, né? A minha esposa sabe disso, me acompanhou nesse processo. E graças a Deus, ela entendeu primeiro. Que se ela não entendesse, eu estaria lá vivendo daquela maneira até hoje. É isso aí. Quando o Senhor começou claramente a me chamar para exclusivamente trabalhar para Ele, e aí nós estamos aqui. Assim, ó, sabe o que eu acho? A impressão que eu tenho é que Deus vai fechando as portas de oportunidade. Ô, rapaz. Deus vai nos empurrando para um lugar, sabe? Vocês sabem a minha história, né? O pessoal que está nos assistindo aqui, eles não sabem, mas, cara, Deus nos empurra para um lugar, assim. Né? Você vai tentando fugir e Ele vai, sabe, empurrando assim até que você chegue num lugar onde Ele de fato quer. E uma coisa que é interessante é porque, assim, cara, nós éramos bons no que nós fazíamos. Então não é aquele negócio de dizer assim, esse cara não prestou para nada, foi virar pastor. Né? E assim, Deus me ajustou em algumas coisas. É lógico, irmão, a nossa vida é um ajuste. Né? Sim. Até hoje eu preciso sentar com minha esposa para ajustar nosso casamento. Até hoje eu tenho que sentar com os meus filhos para ajustar a vida deles. Então, assim, não existe perfeição. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar vai ser assim. E a gente tem uma característica entre nós que, assim, cara, o cara vem de outro lugar do Brasil para caminhar com a gente. O cara me liga. Cara, eu tenho visto vocês, tenho percebido que, mano, vem aqui.
vem nos ver de perto, nos conheça de perto, porque você vai encontrar uma humanidade aqui. Sem onda. Tô falando isso aí, acabou de chegar uma mensagem de um irmão querendo fazer isso. Ó, pois é. Eu vou mandar teu número pra ele. É o tempo todo assim, pessoas procurando, e a gente... Olha, irmãos, assim, ó, o que é interessante? A gente não atrai as pessoas e não convence as pessoas com a nossa espiritualidade. Porque, cara, a espiritualidade a gente mostra aqui, ó. Se eu ligar uma câmera na minha frente, todo dia, chorar, fizer um podcast desse por semana, chorar, gravar um vídeo, a nossa espiritualidade vai ser exposta. Lindo. Né? Como que a gente consegue marcar a vida das pessoas? É com a nossa humanidade. Mano, um dia, um pastor aqui na cidade, que era muito meu amigo, aconteceu uma situação com ele, enfim, e eu fui orar e fui dizer assim, Deus, o que a gente tem que fazer pra gente não escandalizar a tua igreja? Eu tava mal naquele dia, macho, assim, ó, era uma dor dentro de mim, era uma angústia, eu morava lá naquela casa do Maiobão. Cara, era uma angústia dentro de mim, e a pergunta que eu fiz pra Deus foi essa, porque assim, eu só não queria escandalizar a igreja de Jesus, entendeu? Eu só não queria expor a igreja de Jesus ao ridículo. Então, olhando a situação, é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso próprio erro, né? Então, olhando para aquela situação, eu fui orar, e Deus, e eu achava, na minha religiosidade, né, eu achava que Deus ia dizer para mim assim, sabe aquela pergunta que você faz achando que já sabe a resposta? Eu achava que Deus ia dizer para mim assim, ó, para não escandalizar a igreja, você precisa viver uma vida de santidade, você precisa ser perfeito. Essa era a resposta que eu esperava de Deus. Mas sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, ó, para você não escandalizar a igreja, você precisa ser transparente. Você precisa deixar as pessoas conhecerem as tuas áreas vulneráveis. Porque o que é o escândalo? O escândalo é quando alguém constrói uma imagem tua de perfeição. Cara, o Igor, o meu pastor, é um cara perfeito. E aí ela vai se deparar com a sua humanidade, que está num processo de restauração. A nossa humanidade não é perfeita, nós não somos santos. Nós estamos num processo de santificação. E a santificação não é um evento. A santificação é um processo. Então nós estamos nesse processo de santificação. E nesse processo de santificação, existem áreas da nossa vida que estão sendo convertidas dia após dia. E essas pessoas correm o risco delas ter que lidar com áreas da nossa vida que estão sendo convertidas ainda, né? E aí ela vai se deparar com uma humanidade. Só que ela construiu uma imagem de perfeição. Só que agora ela está lidando com a tua humanidade. E o que ela vai fazer? Ela vai se escandalizar. Esse cara não era perfeito? Aí Deus falou assim comigo, seja vulnerável, deixa as pessoas conhecer as áreas da tua vida que precisam ser restauradas, que está nesse processo. Eu lembro que a gente reuniu lá no teu apartamento, lembra? Sim. Fizemos uma reunião na época com o presbitério. Falei para Maria Luísa assim, amor, fala para essa galera quem sou eu aí. A história da gaveta, que eu não arrumava em casa. Se empolgou. Macha, essa mulher falou mais do que nós estamos falando. Ela falou mais do que potolanço. Ela falava e eu já estava colocando nela e falando mal, falando quem era o Rogério. Para eles. Então assim, a galera começou a me olhar. Então hoje, qualquer lugar do Brasil que você chegar aqui. Bora ajeitar essa gaveta. Essa mulher vai separar por causa dessa gaveta. A gente fala da gaveta. A gente fala da gaveta porque a gente até curtiu na hora, né? Mas assim, é muita coisa. Até hoje, se você tá com ela, você vai. Por isso que a gente faz questão das pessoas virem aqui conhecer a nossa humanidade. Né? O cara chega aqui, então, rapaz, eu vi, os caras são normais. Então assim, se você chegar aqui hoje e falar assim para um dos meninos aqui, cara, tu sabia que o Rogério tem essa dificuldade aqui? Se eu tivesse construído uma imagem de perfeição, eles iam dizer assim, sério, cara? Meu Deus, eu tô decepcionado. Tô escandalizado. Mas se qualquer pessoa do Brasil vier aqui falar de um problema meu, de uma fragilidade minha, de uma área vulnerável da minha vida, eles vão dizer assim, não, eu sei, pô. Eu sei, eu conheço ele. Então não tem escândalo. Por quê? Porque a intimidade, a relacionamento, a transparência. Né? A luz, irmãos, ela nos alcançou. Então, assim, não tem área na sombra. Não tem área, nenhuma área da nossa vida está no escuro. Né? A nossa vida é uma eterna mesa. Então, assim, a gente faz reuniões, às vezes, de pastores para falar mal da gente mesmo. Né?
A gente começa até tentando falar de um irmão, cara, esse irmão tá com dificuldade, mas daqui a pouco a gente termina falando mal da gente mesmo. Macho, eu tô assim, tô assado, pai, lá em casa, moço, se tu ficar 2 dias junto comigo, tu dizia, né? Então eu acho que O dia da caminhada. Um parênteses. Aí lá vai eu e o Igor no condomínio, a gente mora todo mundo junto, né, no condomínio. Aí vai eu e o Igor, bora caminhar, bora. Cuidar da saúde. Aí estamos caminhando. Passar lá, pode ir. Bora passar lá na casa do Wesley pra nós ver como é que tá lá. Chega lá na porta. Não sei o que. Arregaçou. A Hanna brigando lá. Vamos lá na casa de Rogério chamar ele pra socorrer. Não, então bora embora. Vamos lá pra casa. Vamos passar na casa do Rogério. Chega lá. Não sei o que, não sei o que. Arregaçou, bora embora. Tu não sei o que. Aí a conclusão que a gente chegou é que só não tava tendo briga em casa, que a gente não tava em casa. Se não tava tendo confusão também. Então o que livrou a gente foi não estar em casa, entendeu? Foi o diabo da... Esse dia eu esperei a mulher dormir pra voltar. É porque eu sou santo, não é só porque eu não estava em casa. É só porque eu não estava em casa. Mas isso, eu acho isso muito legal, cara, que assim, a gente se conhece, a gente se ajuda, né? Então, a gente não... nenhum de nós somos pastores porque não deu nada na vida, assim. E a importância da gente conhecer a vida um do outro e as fragilidades, né? As fraquezas. É o seguinte, eu lembrando aqui agora de uma situação. Então, tive um desentendimento com a minha esposa, aí ela, pastor, e o pastor é em mim. Conversa e chamou a atenção aquela coisa toda. E aí, beleza. Eu vi, não, tava errado, beleza. Aí a gente viaja. Não, mas foi antes. Aí a gente viaja pra Caxias. Levi foi jogar e tal, aquela coisa que eu fiquei com ele em Caxias. Aí a pastora no grupo, não sei o que e tal, né? Na hora que eu olhei assim, eu falei assim, gente, mas semana passada eu tava apanhando só o rei lá. E aí, olhei agora tá aqui, tá tudo errado, entre aspas. Só que na hora, aquilo dali no olho, eu falei assim, miserável. Na hora que eu vou jogar isso aqui na tua cara, na hora eu olhei e falei assim, cara, preciso orar mais pelo meu pastor. E aí eu lembro que a gente... Tu tava onde? A gente tava no hotel. E eu que tava do lado dele, não. Aí chegou... Aí ele molhou as não, sabe o que foi engraçado? É que eu tava deitado, eu tava deitado. Aí o Wesley tava deitado na outra cama. Aí ele falou assim, pastor, falei, que foi ele? Olha bem o grupo aí da mesa. Rapidinho. Aí eu olhei o grupo da mesa. Quando eu olhei o grupo da mesa, eu falei, compadre, confusão. Sabe assim, quando tu leva um tapa, tu não sabe onde tá vindo o tapa. Tava nem esperando. E tipo assim, quando ele... Aí vocês foram buscar a gente, eu tava com o Levi lá no hotel. E quando chegou, a primeira coisa que eu olhei aquilo dali não foi como uma arma pra me jogar na cara dele e descredibilizar o que ele tinha me falado. Porque os meus erros lá atrás não justificavam aquela situação, né? Então, quando o pastor chegou, eu falei onde ele falei, pastorzão, isso aqui não muda em nada quem você é pra mim e aquilo que você me falou semana passada. Eu tava errado, não justifica. Isso aqui só mostra que eu preciso orar mais por você e pela tua casa. E o pastor falou assim, cara, é isso, mano, tamo junto. E acabou. Então, assim, não tem a ver com olhar a fraqueza do outro e usar como uma arma que lá na frente eu vou dizer, tá falando isso aqui, mas tu é assim. De maneira nenhuma. Porque uma coisa não anula a outra. Então, essa capacidade da gente lidar com as fraquezas um do outro. Só que a gente só consegue entender isso e viver isso na relação. Na relação. Na intimidade. Uma coisa que a gente precisou transicionar na nossa comunidade, não é nem transicionar, mas eu acho que a gente precisou discernir um tempo, é que acho que nos primeiros anos nós éramos muito verticais. Cara, a gente começava o culto e quem veio, quem não veio, quem tá visitando, visita. Vem vindo aí e tal. E fechava o olho, meu irmão. Quem estava cantando ali virava as costas, eram os adoradores sem face. Virava as costas, compadre. O nego podia morrer lá atrás, que o nego tava. Né? Tempo bom. E nós fluíamos ali pro Senhor. E a nossa relação com o Senhor não tinha crise entre a gente e Deus, não, moço. Né? Eu lembro que até a Maioba ali. Crise era entre a gente e os era a gente e a gente mesmo. Agora não, assim, ó, naquela época não tinha crise. Porque nós estávamos olhando para cima, irmão. Aqui, ó. Aí Deus falou assim, vocês precisam se tornar um pouco mais horizontais. Meu amigo, aí o pau quebrou. Porque a gente precisou olhar um pro outro. Porque, irmão, uma coisa é você olhar para Deus e dizer assim, Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Outra coisa é você olhar pro seu irmão e falar assim, meu amigo, olha para mim aqui, o que você acha de mim? Vê se há em mim algum caminho mau. Aí, de Deus, você pode até ouvir coisas que você... Agora, ouvir de alguém, de carne e osso como você... Aquilo que te confronta, sabe? Então, assim, eu brinco que Deus nunca deixou o orgulho levar muita gente. Eu termino de aconselhar um cara sobre crise no casamento, briga conjugal,
Na semana seguinte eu tô quebrando um pau com minha mulher. É Deus dizendo assim, ei, volta aqui, não é porque tu aconselhou não e o cabo que tu é o bonzão não, volta aqui. Então assim, Deus nunca deixou a gente, né? Então a gente precisou se tornar um pouco mais horizontal. Então a gente começou a ter que reformular algumas coisas. A gente teve que propor uma aliança de compromisso, né? Não mais aquela relação sem compromisso nenhum, vem vindo aí e deixa a unção lá do... Hoje temos confissão de fé. Então, assim, aí foi quando a gente começou a produzir a confissão de fé, a doutrina da casa, né? Estabelecemos um curso de membresia, a pessoa entra na igreja sabendo no que nós cremos, cara, qual é o que nós cremos a respeito do futuro, que define como a gente se movimenta no presente. Já entra sabendo. Ela já entra sabendo, né? Para que lá na frente, né, a gente não tenha alguma... Então, hoje, eu acho que nós somos uma mistura. Então, assim, quando a gente começou a se tornar horizontal, a gente começou a ver problema. Aí, moço, a gente precisou quebrar o pau em alguns momentos para poder ajustar algumas coisas. Infelizmente, alguns irmãos não permaneceram, né? Outros entenderam que precisavam sair e é normal. Né? Tudo bem. É necessário que isso aconteça. É necessário, como o apóstolo Paulo disse, tem que acontecer, irmãos. Tem que acontecer. Então, nós não temos uma comunidade de fé perfeita. Cara, mas assim, há tanta verdade dentro do nosso coração, sabe? Eu não consigo olhar para vocês e desconfiar de nada. Eu falo isso aqui diante de Deus. A minha esposa é testemunha disso, né? Eu não consigo ver o que vocês estão fazendo e desconfiar que vocês estão fazendo alguma coisa em benefício próprio. Porque eu conheço tanto o coração de vocês, né? Eu consigo perceber tanto assim que Deus está fluindo por meio de vocês. Então, cada um de nós, Deus precisou ajustar algumas coisas dentro de mim. E na vida de cada um de vocês, a gente foi ajustando coisas. Então, assim, Fernando, cara, mano, você está numa correria frenética, você precisa parar. Você não precisa servir todo mundo. Fernando, você não precisa dizer sim para tudo. Você não precisa, né? Igor, cara, tu não precisa dizer sim para tudo. Igor com o braço quebrado foi para Matões, cheio de dor. Primeiro retiro. Macho, primeiro retiro. Cara, primeiro retiro. Pô, top. 20 pessoas que tinha naquele retiro, né? Cara, foi maravilhoso. Fomos inventar de jogar futebol. Igor, goleirão, né? Foi virar de ano. Cara, foi virar de ano. Né? Foi. Igor pegando tudo, macho, o caboclo, acho que foi lá pro último lance, o cara deu uma pancada, Igor botou o braço, quebrou o braço de Igor. Cara, chega, quebrou mesmo, né, velho? Inchou na hora ali e tal, aí foi no hospital, engessou o braço. Aí a gente tava indo pra Matões, eu tinha que ir em Matões, eu ia em Matões de 15 dias, aí eu liguei pra Igor. E cara, tu quer ir em Matões comigo amanhã? Gente, Igor não sabia dizer não pra nada. Igor, bora fazer um sopão 5 horas da manhã, bora derrubar essa parede e levantar de novo, bora. Não tem negócio de não. Ei, Igor, vamos lá em Matões comigo. Bora. Vai mesmo, senhor? Vou. 5 horas eu passo aí. 5 horas da manhã, tu morava no apartamento, né? Passei lá. Cara, quando o Igor entrou no carro, 5 horas da manhã, ele entrou no carro, ele já fez uma cara assim, ó. Falei, bicho, esse cara vai mesmo, velho. Fomos pra Matões, rodamos, foi? Rodamos o dia todinho, macho. E esse bicho com o braço doendo. E tal, e voltou. Chegamos em casa já quase meia-noite. Aí foi saindo do carro, eu falei assim, macho, tu sabe por que tu foi nessa viagem comigo? Tu não precisava ir lá, tu só foi porque tu não sabia dizer não. Aí ele me olhou assim, eu acho que ele pensou assim, que bicho miserável. Se tivesse me dito antes. Ai, feliz. Tinha evitado essa dor todinha. Então cada um de nós, cara... Santo remédio. Agora tá dando trabalho pra dizer assim. Então, cada um de nós, cara, teve que ter, né, áreas da nossa vida ajustadas e tal. Então, hoje a gente faz parte de uma mesa de governo, onde, como tu falou no começo, né, o Senhor dá a direção. Amém. E, cara, passaram-se 10 anos. E muita coisa mudou, né, na nossa aparência, não é, na nossa comunidade, pessoas foram, pessoas vieram, muita gente boa, cara. Eu tava esses dias conversando com Maria Luísa, quanta gente preciosa nós temos conosco, assim, caminhando junto com a gente, né? E olhando para esses irmãos aqui, ó, a galera que tá aqui, nenhum deles tava com a gente há 10 anos atrás. Meia-noite. Né? Nenhum deles estava há 10 anos atrás. Palmas à produção, gente. Palma à produção. Nenhum deles estava aqui, ó, até o Zap
bateu palma ali. Nenhum deles estava aqui há 10 anos atrás. Mas olhando para a vida dessa galera, eu vejo Deus reafirmando. Uma palavra. Sabe? que Deus sim, dizendo assim, ó, vão, permaneçam, tá aqui as pessoas que... Como naquele dia eu sentei com o pastor Luiz lá atrás e falei para ele assim, cara, eu fui transparente, pastor, eu não sou um pastor. Porque, irmãos, assim, vocês me conhecem, eu não tenho esse coração, eu não tenho a paciência que o Fernando tem de sentar com o cara e ouvir ele 5 horas seguidas. Eu quero, em 20 minutos, dar destino pro cara e eu vou fazer outra coisa. Eu não sou esse cara. Então, isso dentro de mim sempre teve muito claro. E eu deixei isso muito claro para todo mundo. Então, desde lá atrás, cara, a gente sempre buscou, você na sua fileira, você na sua, eu na minha, a gente buscou todos nós olharmos pro alto e esperarmos vindo alto uma resposta. Né? Como tem sido até... Então, mudou muita coisa na nossa estética, Movimentação. Enfim, nossa movimentação, a gente precisou ajustar algumas coisas, abrir mão de coisas que lá atrás a gente dizia assim, rapaz, isso aqui nós não vamos abrir mão. Deus falou assim, ó, vocês vão precisar abrir mão. E a gente não ter crise nisso. Não é? Mas quem está com a gente desde o começo, cara, que permaneceu, pode testificar disso. Uma coisa que não mudou foi o nosso coração. Amém. Né? Quem está na mesa sabe disso. Né? Cara, lá atrás a gente dividia a cesta básica. A gente dividia. Até hoje. Hoje é a mesma coisa. Até isso não mudou. Não precisava, né? Até Mas... hoje Eu acho que chegou a hora da gente ser provado no muito. Aleluia. Ouve ele, Porque Deus. ser provado no pouco, eu acho que a gente não. Oh, eu acho que no glória. pouco a gente não dizia mais, não. Que provável. Eu quero saber se nós vamos desviar no muito. Mas nas horas escuras Mas da vida. Malu tá Teve lá. lá. E Malu também. É. Mas uma coisa assim, ó, que a gente, na nossa última reunião, eu tava falando sobre isso. Cara, eu tô com uma convicção tão grande que uma chave tá virando, Eu Aleluia. creio. né? Esses 10 anos eu tenho olhado, eu tenho olhado para o futuro com muita esperança. Eu acho que ciclos de 10 anos são muito interessantes. A gente olha para trás, a gente precisa olhar para trás e ter o nosso coração cheio de gratidão Aquecido, né? e uma esperança dentro da gente para a gente poder percorrer esses próximos 10 anos. Amém. E de verdade, irmãos, assim, ó, eu acho que nós estamos entrando num tempo onde o Senhor vai começar a liberar algumas coisas, sabe? Eu creio. Recursos. E Deus sabe que a gente não quer recurso para a gente. Amém. Né? Tudo que nós queremos é cooperar com o que Deus está fazendo em toda a terra. Então, o tempo que a gente está vivendo é esse. Algumas coisas estão alargando, Deus está esticando a gente, esticando a nossa movimentação, e cada um está na sua fileira fluindo, né? E eu acredito de verdade que nós estamos entrando nessa estação agora. Então, gente, nós vamos dar um intervalo, porque vai ter... Ruim não Vai bota segunda fé, não. parte. Vai ter a segunda Tem parte. fé, ó. Ê! Porque não tem como falar de 10 anos em algumas horas. Em né? algumas Nós estamos horas, não tem como. Não Então, dá, é não muita dá. É coisa. muita coisa, muita história. E a gente vai falando e vão surgindo novos assuntos e vai lembrando. Então, na parte 2, nós vamos falar da nossa expectativa para os próximos anos e daquilo que Deus tem falado com a gente agora. Então, foi muito bom compartilhar esse tempo com vocês. Foi muito bom compartilhar esse tempo com vocês. Eu quero dizer para vocês que o ministério, junto com vocês, é mais leve. Amém. Ter vocês como parceiros de caminhada, para mim, para minha casa, para minha esposa, eu falo isso em nome de Malu, pode ter certeza disso. Para a gente andar com vocês traz muita segurança. Né? Então eu queria agradecer vocês, Igor, Wesley, Fernando, pela dedicação, por tudo que vocês têm cooperado com o Reino de Deus, cooperando com essa casa. E eu quero dizer que essa casa não é a minha casa, né? A missão não é o meu ministério. Né? Nós fazemos parte da mesma mesa, nós estamos no mesmo lugar de autoridade, cada um atuando. Né? Uma coisa interessante do texto que tu leu, Igor, em Efésios 4, quando ele diz no verso 16, né, que um corpo bem ajustado, ele cresce, mas ele cresce na medida que cada um atua, né? Cada um ele coopera com a sua parte. Então, caminhar com vocês, cada um cooperando com a sua parte, é muito gratificante. Né? Que o Senhor continue liberando graça, liberando bênção sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre os filhos de vocês. Eu quero declarar que nós estamos entrando
em um tempo onde nós iremos desfrutar de coisas que a gente não desfrutou até aqui, né? E agora eu estou profetizando, Eita glória. né? Nós vamos entrar em uma estação em Deus como família ministerial, né? Como igreja local, e nós vamos entrar em uma estação onde nós iremos desfrutar, né, de coisas que até nesses 10 anos nós nunca desfrutamos, né? De recurso financeiro, de recurso pessoal, de tudo aquilo que Deus tem prometido nesses 10 anos, nós vamos entrar numa estação de cumprimento, né? Então, eu queria agradecer vocês e dizer que, e agora minha esposa não está aqui falando para ela, meu amor, muito obrigado, né? Momentos of Love, muito obrigado por cooperar, muito obrigado por ouvir ao Senhor, por suportar tudo que você suportou, e eu falo isso como alguém que te acompanha de perto, que sabe tudo que você tem vivido nesses anos, e as esposas de vocês também, transmite o nosso abraço, né? Então, Deus abençoe você. Eu espero que tudo que você ouviu aqui possa cooperar e edificar seu coração, porque encorajar você, né? Isso de verdade partiu de corações muito verdadeiros, né? Então, que Deus abençoe. Nós iremos nos encontrar no próximo episódio. Curta e compartilhe, curta. Curta e compartilhe. Deixa o like. É assim que Deixa o fala, like, né? Deixa o like. Então Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Valeu. Amém. Obrigado, Tá, valeu. glória! Deus abençoe.